Boa tarde a todos os presentes, boa tarde aos vereadores, confirmando a presença minha, vereador Nicola, vereador Juarez, secretário, vereador Kaminski, relator da comissão, juntos aqui também os membros, vereador Obadias, vereador Jair, vereador Daniel Antunes, vereadora Giovana Mondardo, vereador Zairo Casagrande e vereador Paulo Ferrarese, agradecendo também a presença do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Salésio Lima, está aqui presente, e do vereador Manuel Rosengue, que nos acompanha aqui no plenário também hoje. Antes de iniciarmos propriamente a nossa conversa, eu só colocando em votação a ata da nossa última reunião encaminhada já a todos os vereadores. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem, aprovada por unanimidade. Agradecendo desde já a presença do diretor de operação e expansão, engenheiro Pedro João Horstmann, da Casan, do superintendente regional Susserra, Matheus Ibagi Pacheco, obrigado pela vossa presença, do Jason Speck, chefe da agência Criciúma, e da Júlia Della Justina, procuradora da Casan, os 4 representantes da empresa aqui. Do Vilmar Tadeu Bonetti, representando a agência reguladora, bem como do Felipe Fagundes, também representando a agência reguladora, e do Laureci Serafim, o Dido Serafim, gestor do FUNSAB, junto à Prefeitura. Já destacado, né, a nossa responsabilidade, a nossa função enquanto Câmara de Vereadores, enquanto Comissão Temporária Especial, que nós temos aqui o objetivo de levantar o assunto, de discutir o assunto e de entender os acontecimentos da cidade, despertado principalmente pelos acontecimentos do final do mês de janeiro. Então, para a gente iniciar a nossa conversa e a nossa reunião de hoje na comissão, destacando que ela começa hoje, ela continua inclusive na próxima terça-feira, onde já foi também encaminhado o convite aos senhores no dia 28, para o dia 28 de fevereiro, também continuarem aqui conosco para prestar os seguintes esclarecimentos. Eu gostaria de início, de já passar a palavra à Casan, por um tempo de cerca de 15 minutos, o relógio vai estar aqui, mas justamente para a gente ir compreendendo e ouvindo vocês, os próprios vereadores da comissão também, para nós irmos entender de vocês, de forma mais técnica, mais clara possível, as situações do que aconteceu no final de janeiro. Né? O que nos levou a ter o problema no final de janeiro, o rompimento da adutora, o que nos levou a vivenciar aquela situação na segunda quinzena, na última semana do mês de janeiro. O tempo vai estar aqui passando, mas de qualquer forma, a qualquer momento, a gente pode interpelar ou a gente pode manter um diálogo. A gente quer aqui realmente que seja um diálogo e que a gente tenha alguns esclarecimentos. Após esse período, eu vou passar a palavra ao vereador Kaminski, que é o relator dessa comissão especial, que vai ter alguns questionamentos a vocês, tanto também a agência reguladora ou a própria prefeitura. Ao iniciar a fala, somente confirmar o nome e a função que exerce. Pode ser? Dessa forma? Engenheiro Pedro, por favor. O cabo, Rob, o cabo não está chegando lá. Utilizar o sem fio, quem sabe? Não? Nesse período, apenas agradecendo às pessoas que estão aqui acompanhando a nossa reunião, agradecer à imprensa pela cobertura que está sendo feita também da nossa Comissão Temporária Especial. Por favor. Também registrando a presença do Antônio Vieira da Cisansul. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade da Casan estar aqui hoje, presente nessa sessão, para poder esclarecer os fatos ocorridos no dia 27 de janeiro, e 28, no início desse ano. Primeiramente, a Casan está fazendo um investimento grande em Criciúma na questão da adutora de água bruta, transporte de água bruta. Nós, hoje, o sistema nosso possui 2 adutoras de 600 milímetros, que fazem o transporte do Picadão até a ETA de São Defende. A gente está fazendo uma outra obra, que é uma adutora de 800, além de conseguir transportar o volume, a vazão dessas 2 que estão existentes, mais 500 litros por segundo. Então, a vazão hoje de 1.000,
vai passar para 1.500 litros por segundo, só com essa adutora nova, né? Durante o teste dessa adutora nova, ocorreu um vazamento, né? Porque uma adutora de quase 7 km de extensão, é possível ocorrer algum vazamento, né, ao longo do trecho. A equipe de manutenção da empresa contratada estava fazendo essa manutenção e durante a execução dessa manutenção houve um deslocamento do solo, aonde passava a adutora atual de 600 milímetros, né, onde ocorreu esse rompimento, né, no dia 27. As equipes da Casan foram acionadas, né, na hora do rompimento, fizeram o fechamento do registro dela, né, para poder fazer o reparo. O primeiro reparo, acho que concluiu, né, o senhor Jason me confirma, foi de sexta-feira, por volta das 11 horas, né, e em seguida foi botado em operação. Só que, infelizmente, né, com essa movimentação do solo, ela deslocou novamente no outro ponto. Então, foi 2 rompimentos que houve nessa adutora de 600, né, em seguida, onde houve um período longo para fazer esse reparo, né. É bom constatar que, sim, uma adutora de 600 tem um volume grande de água dentro dela, né. Quando a gente faz o fechamento do registro, ela leva um tempo para fazer o esgotamento dela, né, porque ela está todo esse trecho, ela está em carga, né. Esse volume todo tem que ser esgotado no local do vazamento. Mesmo que tenha descarga ao longo do tempo, né, do trecho, esse esgotamento que demora um pouco. A gente tem que acionar a bomba, equipamento de motobomba, né, para fazer a sucção dessa água, jogar para fora, para a equipe entrar com segurança para fazer a manutenção. A gente sempre preserva também a segurança do operário que entra no buraco, né. Geralmente ali é um solo que é um solo, ele não é argiloso, é um solo mais arenoso, né, que é fácil de deslocar. Então a equipe tem que fazer o quê? Fazer um escoramento, né, fazer esse secamento dessa tubulação para fazer o reparo. Então, foi 2 eventos seguidos no mesmo dia, né? Que ocorreu um na quinta-feira e um na sexta-feira. Por isso, a demora na recuperação do sistema. Essa adutora que está sendo executada já é para dar segurança ao sistema. Então, hoje a gente vai constar com 3 adutoras, 2 de 600 e uma de 800. Então, qualquer eventualidade que houver numa adutora dessa aí, assim, tem uma outra para suprir. Então, assim, hoje a gente executa mais com segurança no sistema. Então, a Casan, além dessa adutora que está sendo investida agora em torno de 28 milhões, material e obra civil, a gente colocou em operação no final de janeiro, né? Hoje está passando por revisão uma travessia que tem numa ponte ali, porque deu um problema técnico ali, então fazendo um reforço para botar ela novamente em operação. Então, com essa nova adutora em operação, vai dar uma segurança muito grande para o município de Criciúma e para os outros 6 municípios que fazem parte do sistema integrado aqui da região de Criciúma, né? Além disso, a Casan está licitando agora também uma obra para início agora do ano, está licitando, para meio do ano já começa a obra de ampliação da estação de tratamento de água de Criciúma. Hoje a estação ela consegue tratar 1.000 litros por segundo, com essa nova obra vai passar para 1.500 litros por segundo, para dar uma segurança também na questão de água tratada, né? Só para assim, tentar mais ou menos frisar como funciona o sistema, tem uma captação de água bruta, né, que fica lá na barragem. Tem uma adutora, 2 adutoras que transportavam água até a ETA, e agora a gente está fazendo uma terceira adutora para dar mais segurança ao sistema, e a ETA também, que é o sistema de tratamento que faz a distribuição para os municípios, né, ela vai ser ampliada em 50% a capacidade de produção. Então, isso é para atual e para um crescimento de 20 anos. Né. Então, quer dizer que a Casan tem trabalhado muito aqui na questão de tanto de saneamento básico e esgotamento sanitário, que investiu, acho que quase 120 milhões nos últimos 3 anos, na nova ETA de Próspera e na ampliação do sistema aqui de da Mãe Luzia, né? Onde foi incluído também o bairro do São Luís. Então, quer dizer, o investimento está sendo, né, em grande porte para o município de Criciúma. Esse evento que ocorreu foi uma eventualidade do sistema de manutenção. Assim, o dia que, né, ocorreu um vazamento, né, a Câmara de Vereadores queria acompanhar o serviço para ver a dificuldade que é uma manutenção. Às vezes, quando pega no ponto mais alto da cidade, a manutenção seja rápida. Fecha o registro, né? Logo já seca, é fácil de executar. Tanto que depois, a gente, no mês de fevereiro, deu uma na rede de fibra, né? O conserto foi praticamente feito em 4 horas. Por quê? Porque o ponto que ela rompeu era um ponto mais alto do terreno, o esgotamento é rápido. E esse do dia 27 era no ponto mais baixo. Então, toda a água proveniente da adutora tem que ser descarregada naquele ponto, além da própria água do lençol freático que tinha do terreno em volta do arrozal, teria que secar naquele ponto. Foi onde demorou mais a execução do serviço, né? Então, agora, com essa adutora nova, então, é a maior segurança. Eu acho que não vai ter necessidade de quando fizer manutenção numa, fica um outro operando que consegue suprir a demanda. O senhor já quer complementar alguma coisa? Jason, Matheus, vocês gostariam de destacar alguma outra situação sobre o evento, principalmente sobre o evento do final do mês de janeiro?
Só salientar reforçar o que já foi dito pelo diretor Joel, é que durante o processo lá nós estávamos num ponto, um dos pontos mais baixos da adutora, né? Então, para te fazer uma descarga na rede, querendo ou não, leva um tempo considerável. E aí nós estávamos com 2 adutoras rompidas, tanto a de 800 milímetros quanto a de 600, que ela se deslocou. E toda a descarga dessa rede, ou seja, a água que provém lá da barragem, por mais que a gente abriu todas as descargas, o ponto mais baixo era ali, então a tendência da água é ali. Então, o que acaba elevando ainda mais o tempo para se fazer o conserto da rede propriamente dito. Além disso, por nós estarmos numa rede de 800 milímetros, foi o primeiro rompimento que era para na teoria um simples conserto, que não era para ter esse deslocamento de terra, acabou gerando um volume de escavação bem considerável. E aí o que dificulta, né? Nós viramos lá uma baita de uma piscina, digamos assim. Então, a dificuldade do acesso também é um ponto que deve se destacar nesse rompimento que nós tivemos aí. Matheus, gostaria de destacar algo? Talvez a gente pode falar também a questão que é um local de riscicultura, né? Tinha uma cancha de arroz do lado e toda essa água a gente não tem onde deslocar. O nosso maior tempo perdido foi na questão de esvaziamento da vala, remoção da água, e também o alinhamento da tubulação, que ela não simplesmente rompeu, ela deslocou. Foi 4 barras, cada barra pesa mais de 1 tonelada, e tu fazer um alinhamento numa rede já instalada, em um solo de difícil, sem sustentação nenhuma, não é algo simples. São 2 redes, não é só uma. Se demanda muito a equipe técnica durante o período. Tem que fazer rodízio de equipes durante o período devido à demanda de serviço. Né? Só para a gente deixar registrado, qual é a empresa que está fazendo a obra? A Itajuí. Empresa Itajuí é responsável por essa obra. Pedro ainda gostaria de destacar algo? A empresa é responsável da obra da adutora nova, né? A obra da adutora de 800. O conserto da adutora de 600 foi feito com o pessoal próprio da Casan, né? Com o apoio deles com equipamento pesado, né? Com escavadeira e tal, né? Mas a adutora nova foi implantada pela Itajuí. O conserto da adutora de 600 feito pela equipe própria aqui da agência de Criciúma. Mas o rompimento acontecido no mês de janeiro foi ocasionado por conta da empresa Itajuí, pela obra da empresa Itajuí. Vamos esclarecer assim, houve um rompimento na adutora de 800 milímetros, um vazamento numa bolsa, né? Quando faz uma adutora nova, geralmente ocorre algum vazamento, ou na bolsa, ou no flange, ou numa travessia, é o ponto mais vulnerável da obra, então pode ocorrer. Nesse ponto onde ocorreu o rompimento do dia 27 ali, tinha um vazamento na adutora de 800 na bolsa, um anel mordido, né? Entre um tubo e outro, né? Tem um anel de borracha, talvez na hora de executar a obra, né, o pessoal forçou muito, ou desalinhou, e mordeu o anel. O pessoal da Itajuí está fazendo esse reparo na adutora de 800. Como o terreno ali é um terreno muito encharcado, né, ele se deslocou. E daí é onde ocorreu o rompimento da adutora que estava em carga, a adutora de 600, que é uma adutora que hoje também está em carga ainda, né? E, então, foi virtude, talvez, a ação do solo e a ação do terceiro, que foi a implantação e o reparo na adutora de 800. Vereador Kaminski. Boa tarde. Quando tu falou que nós teremos no futuro 3, como é que chama? 3 adutoras funcionando. Hoje nós temos 2. Hoje nós temos 2 de 600. Uma consegue transportar em torno de 650 litros por segundo, outra 400. Essa de 800 já sendo implantada, ela consegue transportar 1.500 litros por segundo. Ela transporta as 2 e mais 500, vamos dizer, né? Certo. Então, é para a segurança do sistema. Nós vamos operar agora no futuro só com a de 800. A 2 de 600 vai ficar com reserva técnica. Ocorrer um evento na de 800, a gente abre a 2 de 600. Senão vai ficar só um operando que consegue transportar a vazão das 2 e mais 500. Quando é que está a previsão de término dessa obra? Ela trabalhou durante 10 dias. Ela trabalhou redondinha, constante, foi feito um ajuste e agora aconteceu um vazamento numa travessia de uma ponte. Então, a gente espera que em 20 dias ela esteja operando novamente. A gente está fazendo um reforço na estrutura, né? Porque ela cedeu uma estrutura no ponto lá. Então, para evitar um acidente maior, a gente está fazendo um reforço em toda a estrutura, com bloco de ancoragem de concreto, né? Para dar segurança ao sistema. Quando faz uma obra desse tamanho, claro, o investimento falou em torno de 28 milhões. 28 milhões, né? Por conta dessa obra, 120 milhões em relação ao saneamento básico e tudo mais. Mas quando tu faz uma obra como essa,
essas variáveis, elas não são consideradas? Por exemplo, está mexendo numa obra de grande monta, né, na cidade toda. Aí, de repente, tu estás fazendo esse trabalho e não observa que esse tipo de situação ele pode romper, pode acontecer, e esse preparo para evitar esse tipo de coisa. Isso não é considerado, é cogitado, não é? Como é que funciona essa parte? Ou seja, além disso, né, a própria contingência. Temos uma situação como essa, como vamos agir dependendo de uma situação? Eu te pergunto isso, porque eu estava dando uma olhada nos contratos e eu percebi ali que existe um tempo de retorno, né, de 12 horas, que eu acho que pelo que eu vi ali. E o tempo passou muito disso. É claro que o problema foi muito maior do que se imaginava. Mas como prevenir ou evitar um desabastecimento por tanto tempo, até porque isso perdurou bastante, realmente, e não foi só o reabastecimento, foram várias localidades que demoraram muito tempo, inclusive, para acontecer. E tu pode falar um pouquinho sobre essas questões, por gentileza? O sistema de águas é um pouco mais complexo se for comparar com o sistema de energia elétrica, né? Quando caiu 4, 5 postes numa região, a Celesc leva 2 dias para fazer o reparo, vamos dizer, né? Mas quando a Celesc fez o reparo, ela ligou lá a chave fusível lá, todo mundo recebe energia ao mesmo tempo, né? A questão da água é um pouco mais complexa, porque quem mora início, né, em final de rede ou cota mais elevada, primeiro todo mundo que está na parte baixa precisa recuperar o sistema, encher a sua caixa d'água, encher a cisterna, para dar pressão na rede para aquele pessoal da parte mais alta receber o abastecimento. Então, às vezes, por isso que tu faz um reparo, leva 12 horas, 24 horas, o cliente de final de rede ou cota mais elevada, ele leva 2 dias para poder recuperar o sistema. Por isso que a gente tem um plano de contingência, né? Para quê? Para poder atender essas pessoas da parte mais alta com o caminhão-pipa ou com reforço de bombeamento e tal, né? O que a gente priorizou no dia do acontecimento, o que é? A gente tem uma demanda grande de pedidos, né, que fica a cidade praticamente toda sem água. Então, o que a gente prioriza? Hospitais, postos de saúde, creches, que são de maior necessidade. E o cliente, né, realmente, né, ele ficou prejudicado, mas esse cliente vai ser atendido na medida do possível, né? Então, a Casan preferencialmente deu atenção ao posto de saúde, hospital, né, o presídio, creche, que era o que demandava assim, as maiores necessidades, né? Como tu perguntasse ali no início, ali, a obra, quando é feita uma obra, ele é feito um planejamento ao decorrer do tempo, né? A gente faz primeiro o teste, né, da adutora, foi feito um teste preliminar, com a pressão um pouco mais baixa, né, para ver como é que ela se comporta. A adutora se comportou muito bem, tanto que na primeira semana não apareceu nenhum tipo de vazamento. Depois de ela funcionar mais de 10 dias, apareceu esse pequeno vazamento. O vazamento que apareceu nela era menor que aquela mangueirinha de 20 que a gente tem aí na rua, aquela mangueirinha preta, agora é azul, menor que aquela mangueirinha, mas era um vazamento que fazia parte da empresa, que estava na garantia da empresa fazer o reparo, que era na bolsa, né? Durante assim, o local, né, a rua que passa adutoras ali, as 3 adutoras, é uma rua que ela tem é uma servidão de passagem, que tem uma dimensão. O ideal seria o quê? O ideal se tivesse passar uma aqui, 4 metros de distância, outra, 4 metros a outra, seria mais seguro. Mas tu tens que ver o que tu tem para fazer, né? O que tem ali uma rua de 5 metros, tens que passar 3 adutoras naquela rua. Então, talvez ela ficou próxima, vamos dizer, né? Não deu para botar mais longe? Não tinha como botar mais longe. Então, o traçado tinha que ser aquele. O que não estava previsto ali é que o solo estava muito encharcado e cedeu o barranco, levou o terreno, onde deslocou essa adutora que estava em operação. Assim, talvez, for fazer o quê? Fazer um escoramento, mas não estava, talvez, previsto que ia acontecer isso. Que era um conserto rápido, e daí deslizou o solo, né? Aí prejudicou mais porque ficamos com 2 adutoras com um volume grande de água dentro delas para poder fazer o secamento. E o secamento tem que ser feito com bomba, não tem outra maneira, porque ali, como já se frisou bem, era uma parte mais baixa da rede, né? Aí está na cota quase que 20 e a altura daí está na cota 130, 140. Então, toda essa tubulação tem que secar naquele ponto ali. Então, exatamente por isso, porque aparentemente as redes estavam muito próximas uma da outra, né? Então, esse estudo, tu não consegue dimensionar ou ocupar espaço mais distante para evitar esse tipo de rompimento, por exemplo? É que espaço não tinha, né? O espaço que tinha era aquele, então tem que ser construído naquele espaço que tinha. Daí tem que construir, né? Você dá uma distância mínima para poder entrar com uma escavadeira, para poder caber a escavadeira, não tem? Mas não tinha. Se tivesse uma rua que fosse 10 metros de largura, tu podia usar a rua toda. Ali que tu tinhas espaço ali, era 4 metros. Então tinha as 2 existentes e mais uma que eles colocar. Qual é a perda d'água histórica no município?
Tem noção, não? A nossa perda de água no município e a perda ocorrida nesse período. Tu chegou a fazer esse comparativo já, não? Não, esse comparativo do volume de água bruta perdida, né, nesse ponto aí, não. Mas o nosso índice de perdas hoje aqui no município está em torno de 32%. Hoje está em 32%? Historicamente, hoje é 32%. Só é bom ressaltar, porque quando a gente fala o índice de perda, brilha os olhos, né, de quem escuta ou se vê um lado bem pejorativo com isso, né? Uhum. Então, só para ter uma relação, assim, no Brasil, em torno do volume médio de perdas, é em torno de 45%. Só que algo mais importante de salientar nesse índice aí, é que quando tu fala de perda, não quer dizer que tu estás colocando água aqui e está jogando fora 30%. Existem tantas perdas físicas, que essas são quando a gente rompe uma rede, né? A água tratada aí está ali, a água correndo na rua. Uhum. Aquilo ali é uma perda física. Só que existe também perdas aparentes. O que são perdas aparentes? É uma perda de um erro, pode ser um erro da macromedição, pode ser o furto de água, que tem bastante, é bem recorrente, a gente procura atuar fortemente também, e o próprio, vários bypass que tem também no sistema, que o pessoal tenta burlar a medição. Ora, ele passa parte do volume, parte do volume não passa, então não deixa de ser uma fraude também. Mas, historicamente, nossa perda é 32%, historicamente. O volume macromedido, sim. Macromedido menos o micromedido em torno de 32%. E naquele período, assim, a gente não conseguimos dimensionar a perda. A gente calcula, pelos dados históricos aí, e o que a regulação nos manda nós controlamos a água tratada e não a água bruta, né? Então, esse volume de água bruta a gente acabou não calculando. Quando a gente fala de índice de perda de água, se fala de água tratada, ou seja, após realizar todo o tratamento e dar potabilidade para ela na estação de tratamento, quanto que está saindo da estação de tratamento? 100 litros. E quanto que foi micromedido em todas as residências, né? Foi 70. Então, deu essa diferença, esse gap aí de 30%, no caso. Uhum. Isso, é claro, existe o acompanhamento da própria agência reguladora em torno disso. Não tenho dúvida. Elas fazem o acompanhamento regular. Sim. É isso? Sim. Periódico? Quando é que acontece? Qual o período que existe isso? Não. Olha, a periodicidade, vou ser sincero, eu não me recordo aqui, mas constantemente a agência reguladora vem até a Casan, faz visitas, faz consulta de dados, enfim, todas as informações, né, que elas necessárias. obtêm junto à Casan, né? Essas informações. Sim, isso? Sim. Elas fazem um trabalho de campo também, de coleta. Sim, fazem a inspeção. Ou essas informações são só oriundas da fazem própria inspeção Casan? de campo também, porque a gente pode gerar uma informação ou falar, né, qualquer coisa, digamos assim. Então, e eles vêm logo e fazem sim as vistorias, né? Uhum. Muitas das vezes nem sempre com aviso prévio, e faz a vistoria no nosso sistema. Uhum. Uma das ligações que a gente recebeu, né, uma foi do Morro Albino, que com muita frequência não ocorre o abastecimento, né? Eles reclamam muito da falta de abastecimento. Nesse caso, é só em relação ao buster, que chama, né? Para poder alimentar aquele local, ou a própria forma de vazão da água ela permite o abastecimento? Porque a gente sabe que tem muitos pontos que existem esses equipamentos, certo? Além do booster, é algo que o Joel salientou aqui. Uhum. A gente está falando do Morro Albino, né? Morro, então já é alto, né? Uhum. Então, quer dizer, o ato dele estar num ponto mais elevado, a partir do momento em que há uma intermitência no fornecimento de água, ele é o primeiro a faltar e o último a retornar. Então, por isso que quem mora em pontos mais elevados, a gente tenta sempre frisar, olha, procura ter uma boa reservação, faça uso ou invista numa reservação de água. Existem normas para isso, mas muitos quem mora nessas regiões
nem sempre cumpre isso e tem uma reservação necessária para as 24 horas, que é o mínimo necessário, né? Então, eles acabam sendo afetados, muitas das vezes, porque eles são os primeiros que moram na parte mais alta. A gente está fazendo uma manutenção numa rede aqui, fechou o abastecimento, o primeiro a faltar na parte mais alta. Quem mora na parte mais baixa, ele continua abastecendo porque ainda tem água nas adutoras e nas redes de distribuição. E aí, então, o ato desse exemplo citado aí vem a calhar com a informação que o Joel comentou aqui agora. E nós temos possibilidade de corrigir esse problema e o atendimento ocorrer de forma continuada para todos? Tem essa possibilidade ou não? Ou é uma situação que eu tô viajando aqui? Por favor. E fala a linguagem que eu entendo, pelo amor de Deus. Isso é que a gente está fazendo aqui, fazendo investimento para poder o quê? Para manter o sistema ele mais regular. A ampliação da ETA já é para isso, porque hoje a ETA ela tem uma capacidade de tratamento, né? A ETA é a estação de tratamento de água, né? Ela tem uma capacidade de tratar 1.050 litros por segundo. A gente vai passar para ela tratar 1.500 litros por segundo. Então vai ter mais vazão disponível aos clientes. Além disso, a Casanta está investindo esse ano aí de 23 em vários reservatórios. Em vários pontos da cidade vão ser colocados reservatórios para quê? Para no momento que o JAS for com a equipe dele fazer uma manutenção na rede de distribuição, o nosso reservatório consiga manter o abastecimento naquele período da manutenção, para poder também regularizar o abastecimento do cliente. Então, além de adutora, além da estação de tratamento de água, tem uma relação de reservatório aqui grandes, que vão ser feitos agora durante o ano de 23, em vários bairros aqui de Criciúma, para poder o quê? Para quando fizer uma manutenção ou preventiva ou corretiva na rede de distribuição, esse cliente que fica na parte mais elevada, ao final de rede, consiga manter o abastecimento além da reserva necessária que ele deve ter. Então, vamos dizer, cada cliente consome, em média, por dia, 200 litros de água. Se na tua casa, por exemplo, tem 5 pessoas, teria que ter 1.000 litros de água de reserva, para poder manter a reserva de um dia, para quando houver a necessidade de fazer a manutenção, o cliente não faz sofrer com o abastecimento. E, além disso, a Casanta está fazendo investimentos também grandes em reservatório de 2.000 metros cúbicos, de 1 milhão de litros, para quê? Para poder, na hora de uma intervenção no sistema, essa reserva supra a demanda necessária de cada cliente. Deixa eu aproveitar esse negócio como é que está aquele reservatório lá para atender o Pinheirinho Alto ali? Aquela instalação do reservatório ali na Recanto Verde, né? Recanto Verde. Como é que está aquilo ali? Aquela licitação aconteceu? Já foi licitado eles, já Sim. fiz análise do projeto mecânico, a gente está analisando o projeto civil, já foi feita a sondagem do terreno. Eu imagino que em uns 2, 3 meses que a gente consegue fazer já a base dele. Para execução. No Recanto Verde mesmo, Recanto né? Verde. Que atende ali o pedaço do... Que atende o pedaço do o Jardim Angélica e também ali a parte do Milanesa ali, né? É isso, né? Acho que é, né? A gente tem hoje, como o diretor falou, a gente está com 9 licitados já tem licitados. A gente tem na região da Próspera, um de 2.000, com esse área aqui em cima de 1.500, no lote 6 de 2.000, onde é que tem as nossas caixas lá em cima. Tem a Minotoco, Montevidéu, no São Carlos, no Verdinho, no loteamento industrial, está previsto 2. E também tem no Jardim Angélica, né? Já vou liberar. O total, Já vou liberar. o total de reservação aqui vai dar 8.300.000 litros. De investimento em reservatório. Só em Criciúma. Para tudo isso já está licitado, já tem a empresa vencedora da obra. Tudo licitado, já tem empresa vencedora, já foi feita a sondagem de todos os terrenos. O do Verdinho já tem os reservatórios aqui, a gente está fazendo a licitação da base para a instalação, né? E os demais, assim que possível, vai ser iniciadas as obras. Né? Com isso, nós conseguimos amenizar bastante a situação de todas essas regiões. Minimiza bastante a questão da Com relação às regiões mais altas que a gente estava falando ali, nós não teremos essa mesma oportunidade. Foi bom tocar nesse assunto. Claro. Eu vou dar um exemplo bem real da nossa cidade aqui. É que a gente está aproveitando, como nós estamos falando de desabastecimento, Tranquilo. por conta de um problema, eu acho que tudo tem a ver com esses abastecimentos, exatamente na medida que nós tenhamos aí reservatórios nas regiões. Eu penso dessa forma, né? Vamos citar um exemplo aí. Tu falou do reservatório ali no Monte Verde, Recanto Verde, e ele vem a suprir um bairro que é o Jardim Angélica. Uma parte do Pinheirinho Alto também, né? Também. Claro, e sem considerar um pedacinho isso. também do Milanês, né? Toda a parte alta Isso. ali, Milanese, parte do São Luís também.
E por que tem expoente esse fato aí? Criciúma, querendo ou não, ela é uma cidade que tem bastante obra, né? E para nós abastecermos o Jardim Angélica, a parte alta, uma das nossas, a principal adutora que abastece ali, ela passa naquele viaduto que hoje foi inaugurado o viaduto ali na Rótula do São Luís. Então, aquela obra, aquelas obras no entorno ali, o que me tiraram o sono é porque, um exemplo, tivemos muitas interferências das empresas que ali estiveram na nossa rede de abastecimento. Era toda semana, no mínimo, 4 intervenções, por mais que a gente estivesse ao lado, por mais que a gente mostrasse onde é o nosso cadastro de rede, por mais que a gente tivesse uma equipe lá, não escava aqui nem ali, porque está passando a nossa adutora. Ontem vocês já romperam a rede, parte Jardim Angélica, Pinheirinho e tal, ficaram sem água. Adivinha o que acontecia no outro dia? Ou a hora que a gente virava as costas? E, geralmente, a culpa, deixa eu ver, cai aonde? Somos em nós, da Casan. Então, não tem a real ideia assim, da quantidade de interferências que nós temos durante o dia a dia, de agentes externos. Por exemplo, aqui no bairro Pio Correia está em obra. Todos os dias há rompimento das nossas redes. E nós todos os dias passamos ali. Gente, vocês vão escavar de onde? Daqui até lá, tá bom, a nossa rede está aqui, passa ali. Semana passada, foi sexta-feira, eu tive que subir o tom de voz com a empresa executando, porque nós tínhamos uma rede de abastecimento ali e uma rede de esgoto. 2 redes de esgoto. A rede de esgoto de 300 milímetros foi rompida pela empresa, a rede de 150 de esgoto foi interrompida pela empresa, romperam a redezinha de distribuição de 50 milímetros nosso, no mesmo dia. Só que eles não romperam a rede de gás. Porque se eles rompessem a rede de gás, eles teriam que consertar. E foi a mesma resposta que eu dei para eles. Eu não conserto mais a rede de 300, nem a de 150, nem a rede de água aqui. Porque a rede de gás, você deixar ali intacta e fizer sondagem. E a nossa vocês poderiam fazer também. E eu não vou mais consertar essa rede. Então, porque senão... E a gente está... Nós, Casan, deixar faltar água, nós estamos apanhando de manhã, de tarde e de noite. Então, a gente tenta minimizar esse dano aí, tá? Então é pessoal o negócio já, então? Pelo jeito. Não que é pessoal, mas... É porque a gente vai e conserta. A Celeste, que se derrubar um poste, ele vai... Se ela consertar, já cobra o dano do... Mas só, já estão pedindo a palavra aqui, eu vou liberar, na realidade. Mas vocês se conversam, né? Os engenheiros das obras do binário, a prefeitura, vocês, existe conversa, os engenheiros se conversam entre eles. Conforme eu falei, Júlio, sim, a gente vai todos os dias, conversa. Só que é aquela velha máxima de querer entregar a obra na data X e temos que fazer e... Tu atribui às redes velhas a maior responsabilidade por isso? Não? Repete. A rede está velha, está ultrapassada. Não, o fato de não estar todas elas... Sinceramente. Não, eu vou te falar. A gente vamos fazer uma estrada, sei lá, Bialek, Alexandre Bialek, ano passado. Asfaltaram aquela rua lá. Alexandre Belloli? Bialek. Alexandre? Lá na Lim Batista. Nós fizemos... Leonardo Bialek. Leonardo, desculpa, isso. Nós fomos lá e fizemos uma rede toda nova, porque nós tínhamos que fazer primeiro a rede. Nós fomos lá e fizemos. Dentro de... a cada 100 metros de lá eu rompi a nossa rede. Nós colocamos a rede exatamente onde pediram. Perfeito. Eu só gostaria de solicitar já 2 coisas como encaminhamentos e ver se vocês podem, primeiro, nos encaminhar o contrato entre Casan e Itajuí em relação à construção dessa obra que está sendo feita, nos encaminhar, e à agência reguladora nos encaminhar os relatórios de vistorias, dessas vistorias que foram destacadas,
se é possível encaminhar até sexta-feira, até para nos prepararmos para a nossa próxima reunião, ok? Ok. Passando a palavra ao vereador Obadias, que solicitou. Senhor presidente, muito boa tarde. Cumprimentar os nossos convidados que estão aqui e agradecê-los por estarem aqui, o pessoal da Casan, o pessoal da agência reguladora, fiscalizadora, CISAM, representante também da prefeitura, cumprimentar os nossos vereadores presentes aqui também e o público que está nos assistindo, nos acompanhando. É um tema que faz a gente, de fato, prestar muita atenção na fala, principalmente dos técnicos aqui. Eu tive a oportunidade de sentar com o intendente, superintendente, o Matheus, com o Jason, e entender aquele episódio de 26, da tarde de 26 de janeiro. Como representante do povo, todos nós fomos solicitados, né? Os nossos telefones bateram, tocaram, mensagens, questionamentos, e todo mundo querendo uma resposta. Diante da fala do Joel, e alguns termos técnicos, eu sou muito leigo, confesso, não é minha área, eu debrucei nos contratos ali, até no relatório do Ministério Público, o presidente encaminhou para a gente, mais de 300 folhas, e muitos termos técnicos que, de fato, fazem a gente ficar um pouco meio assim. Entretanto, eu queria... As minhas perguntas serão muito diretas, porque eu vou perguntar o que a população quer ouvir. Primeiro, eu gostaria que a comunicação colocasse o vídeo, por favor. O vídeo que eu recebi, acho que os vereadores também receberam. Dia 27 de janeiro de 2023, 11h45 da manhã, Rua Henrique Lage, número 730, ó, relógio rodando só com ar, estamos sem água na cidade, tá? Conforme o aviso da Casan, relógio rodando a todo vapor e registrando só com ar, tá? Estamos sem água nas torneiras, ó, torneira aberta, sem água, tá? E o relógio marcando e registrando apenas com o ar, aí, ó, isso desde a madrugada do dia 26 para o dia 27. Dia 27. Ok, eu fiz questão de trazer, eu quero ouvi-los, eu posso encaminhar mais outras perguntas, eu quero ouvir sobre isso porque não sei se os demais vereadores, acho que receberam, né, muitos questionamentos a respeito disso, e essa questão do ar já é uma problemática que já viemos discutindo aqui, ano passado, tem uma lei, cumpre ou não cumpre, enfim. A minha questão não é referente à lei, a minha questão é referente ao 26 de janeiro, dentro dessa questão que houve o acidente, audutores rompimento, o prejuízo, o cidadão vai pagar essa conta? Ali o relógio está trabalhando sem água. Então a gente quer uma resposta, né? Ou o cidadão quer uma resposta. Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta me preocupou quando se fala de obras. Eu acho que a gente tem que, minha opinião, né, não sei os demais, evoluir um pouco nesse critério, nessa questão. Mapeamento, eu sei que houve, até o relator perguntou, para o Jason respondeu, a comunicação entre os engenheiros. Gente, a gente está no século XXI, não sei, mapeamento, alguém ter, não dá, aqui não pode furar, aqui pode, porque é água, a gente não sobrevive sem água. O cara chega às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde do trabalho, a primeira coisa que eu faço quando chego do meu trabalho é querer tomar um banho. A gente quer um banho, quer lavar a mão e não ter água. Eu precisar pegar um balde, ir lá numa fonte, qualquer outro lugar, para poder usar água. Isso aqui é uma questão que todo mundo quer saber. Isso me preocupa, né? Se todo tipo de obra que a gente tiver acidentes assim, nós vamos estar sempre tendo esse problema. Então, eu queria saber qual que vai ser o plano, qual é o plano, qual é a ideia que tem para a gente poder evoluir nessa questão. Uma outra demanda, e termino aqui a minha fala, senhor presidente, muito obrigado, e quero ouvi-los aqui, é a questão do esgoto e a questão também da água. Faturas, preços. É outra discussão
que com certeza vai colorar um pouquinho mais, os vereadores devem falar um pouquinho sobre isso também, para mim não ficar muito mais tempo aqui questionando a questão do esgoto e a água. Mesmo valor, mesmo preço, o cara paga R$300, R$300 também do esgoto, R$600 para quem ganha um salário mínimo, é puxado. Era isso, presidente. Obrigado, viu? Obrigado, senhores. Obrigado, vereador Obadias. Sobre o primeiro questionamento, a questão do vídeo apresentado. Matheus. Então, nos locais que nós temos esse problema, assim, até é bom depois encaminhar onde esse endereço, a gente faz análise do local, ver se há algum problema local. O vídeo eu não consegui ver se estava voltando o relógio avançando, tá? Não consegui analisar isso aí. Que pode acontecer o caso de... Durante esse período aconteceu o caso de estar retornando, está reduzindo a fatura dele, não aumentando. Invertido. E nesse caso a gente faz ou bota a ventosa nesse ponto em específico da rede, na rede, né? Ou a gente bota um hidrômetro ultrassônico, que daí ele é bem preciso, não mede nada de ar, só que ele é bem preciso. No caso, hoje nossa falha hidrômetro que é uns 5, 10% de erro, normalmente ele erra para menos, né? Ele vai medir aquilo ali e é bem provável que vai aumentar a conta. Vai passar, pegar o endereço certinho e a equipe técnica avaliar em loco, né? Não dá para dizer que são vários casos pontuais. Depende da localização que ele está situado, né? Que não é todo, né, não é todo município de Criciúma que tem esse problema. Aí, Só um destaque. Eu queria fazer um questionamento. A fala do Matheus deixou uma situação no ar. O relógio atual, ele pode não estar sendo preciso o suficiente. Quem é que faz essa fiscalização de se o relógio está sendo preciso ou não? Não é a pessoa da própria Casan que passa lá e analisa todo mês o relógio? Isso é a classe do relógio, né? Tem relógio classe A, classe B, classe C. Isso é a questão de meteorologia dele, a precisão dele. Isso é a questão de métrica. Né? Tem um relógio lá, classe, acho que a C, acho que A é pior, né? Acho que é uns 10%. Assim. Depois a B, depois a A. Normalmente a gente usa a B, que é economicamente viável. Vereador relator. Não, desculpa eu não querer interferir, mas eu te confesso que eu fiquei com uma dúvida. Você acha que se mexer ao contrário, diminui a fatura. E se rodar para frente, soma na fatura, é isso? Então, essa questão do ar, ela existe. Eu nunca neguei que existe. Existe e onde é pontual, se realmente recebemos, nós analisamos o caso e fazemos as medidas. Desculpa, Matheus, sinceramente, cara, eu realmente fiquei confuso agora. Existe nas adutoras as ventosas, para evitar que isso aconteça. Perfeito? Isso a gente já ouviu aqui na Câmara. Tal. Não, tem as ventosas lá que não deixa o ar chegar, é subtraído isso lá nas ventosas, nas adutoras, etc. É isso. Aí, essas adutoras, então, não estão resolvendo os problemas. Por quê? Porque ela... Lá no hidrômetro, né? Lá no hidrômetro, ele pode marcar para a direita onde está entrando o ar e aumentando a fatura, ou voltando de casa para a esquerda e diminuindo. É isso? Então, na realidade, as adutoras não estão resolvendo os problemas. Os problemas continuam, eles existem realmente no próprio hidrômetro. Então, é isso? Isso aí já teve um estudo da Sabesp. A ventosa, no caso, né? Uhum. A ventosa. Esse é um tema bem polêmico. Já teve um estudo da Sabesp disso, que diz que é basicamente elas por elas, o que entra e o que sai. E quando o sistema está em desabastecimento, o ar volta, e quando ele retorna, vai. A gente tem ventosas de diversos pontos, só que o relevo aqui, tu sabe como é que é, né? Assim, tu vai ter 10 ventosas num trecho de 50 metros. Isso é inviável, né? Pode ser, daí seriam casos pontuais, né? Eu te confesso que eu te compreendi, mas eu não consegui processar, de verdade, tá? Mas é só para... Vou tentar esclarecer. Assim, existe ventosa na rede na adutora, existe ventosa na redistribuição, né, que a redistribuição é da estação até na casa do cliente, até no reservatório, né, que é para eliminar o ar maior. Vamos dizer. Pode ter um caso pontual se o cara mora no topo do morro, né, na virada do morro. Pode ser um caso pontual que ali se funciona como uma ventosa. É um caso pontual. Esse caso pontual, que a Casan tem que receber a reclamação do cliente, vai uma equipe técnica lá e faz a aferição do hidrômetro e verifica se constatar se esse caso é real e faz a aferição. Então, isso é um caso pontual. Não é? Geralmente, quem mora na parte mais plana, dificilmente vai ter esse problema. Uma pessoa que mora numa virada, assim, ele está num ponto alto, na rede de distribuição,
Quer dizer, que subiu, ele está aqui no ponto alto, desceu. Aqui pode ser um caso que a ligação dele esteja retirando ar, que é um caso pontual que daí tem que passar para a Casan fazer a aferição. A equipe do JAS vai lá, faz a aferição do hidrômetro, que a gente chama. Ele pega o hidrômetro e faz a aferição, e se tem problema ele troca ou bota um ultrassônico que não tem esse problema, que ele não gira, ele não é mecânico, ele mede só o fluido, é pela velocidade do fluido, e não ocorre esse problema. Só que esse hidrômetro que o Matheus quis dizer, ele tem um custo muito mais alto do que o custo do hidrômetro que a gente usa classe B, que é aferido pelo Inmetro. Todo hidrômetro nosso é aferido pelo Inmetro e nós também temos bancada de aferição. Antes de a gente ir para os outros questionamentos do vereador Abadias, esse tema ainda despertou outros questionamentos. Enquanto o vereador Jair vai para a tribuna, deve ser sobre esse assunto, inclusive, ou é outro assunto? Outro assunto, então, passava só para o vereador Juarez, que é sobre esse assunto, para a gente poder dar continuidade. Tiveram representantes aqui da Casan, numa outra oportunidade, e foi falado aqui que essa questão do ar era irrisória na rede. E agora a gente acabou de ouvir que afeta, né? E se afeta, existe por parte da população um descontentamento em relação a isso. Essa casa, inclusive, criou uma lei e, pelo visto, não tem sido acatada pela Casan. E se é tão irrisório, por que não acatar? Foi falado aqui sobre alguma contaminação da água, a gente sabe que tem como resolver o problema. E aí, deixaria sim a população tranquila, porque eu não tenho lá como eu ficar... Agora eu estou aqui trabalhando, não tem como eu saber se faltou água e se o meu relógio está rodando. Esse cidadão, ele conseguiu diagnosticar que o relógio estava rodando. Agora, nem todo mundo vai conseguir ficar lá o tempo inteiro olhando para ver se rodou ou não. Particularmente a minha conta, nós ficamos lá no bairro Ana Maria, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, sem água. Confesso a vocês que eu fiquei na expectativa que a minha conta de água, a minha fatura de água fosse baixar. Mas não baixou, muito pelo contrário, aumentou. E aí eu fico pensando, será que não foi o ar? Porque eu não fiquei lá olhando para o relógio, eu não fiquei. E aí eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais. Quem de vocês que aumentou também a fatura de água? Mas eu tive muitos feedbacks de pessoas que falaram, realmente, minha fatura aumentou. E eu estava também numa expectativa que fosse baixar, porque nós ficamos quinta, sexta, sábado, domingo sem água. Então, esse realmente é um problema. Não vejo... Eu acho que nós deveríamos evoluir nessa questão dessa lei do vereador Salésio Lima, que impede essa passagem do ar. Não sei por que tanta resistência da Casan referente a essa lei. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre isso. E a questão do faturamento. Nesse mês que faltou água, nesses 5 dias, o que houve? Houve uma baixa de faturamento? Houve uma alta de faturamento? Vocês têm esses valores? Porque o feedback que eu tive é que as faturas aumentaram. O faturamento não fechou ainda, né? Que o faturamento desse período fecha geralmente dia 20 de fevereiro, né? Então, a gente não tem os números, não tem ainda... Quanto é que diminuiu a demanda desse período do rompimento, que o rompimento foi dia 27, 28 de janeiro, né? Então, a leitura do dia 20 de janeiro a 20 de fevereiro. Então, está fechando agora nesse período, né? No meu bairro, 2, 3 dias depois, ele passou fazendo a medida e me imprimindo. Isso. É porque são vários setores, né? Tem média no mês, 2, 3, não é tudo no mesmo. Então, para nós fechar o comercial, fecha geralmente final do mês de fevereiro, que a gente tem um balanço. Né? Estou me referindo ao bairro Ana Maria, pela qual eu moro. 2, 3 dias depois que houve isso, teve fazendo a medida e entregando as faturas. Aqui no estado todo, né, assim, a leitura ela é feita diariamente. Todo dia tem um bairro ou uma cidade que é feita a leitura. Para Casan, no sistema comercial, a gente fecha final do mês, para esse número, não tem? Mas claro que o teu bairro, se eu fechar dia 2 da leitura, teria esse número lá, só que a gente não consegue apurar por bairro. Sim. A gente apura por setor, por quadra. Né? Quando nós vamos ter esses dados compilados e disponíveis? No dia 10 de março a gente consegue encaminhar para vocês. Então já podemos contar com o encaminhamento dessas informações? A gente vai botar o volume micromedido de Criciúma no mês de dezembro, mês de janeiro, mês de fevereiro. Perfeito. Sempre lembrando que no mês de janeiro, fevereiro e março, sempre o consumo é maior que nos meses anteriores. Perfeito. Por causa da alta temperatura. Mas sempre vai se gerar uma dúvida em relação ao ar. A população tem essa dúvida. Acabei de pensar para vocês, sim, casos pontuais, né, tem que levantar, a equipe técnica da Casan vai lá e verifica pontualmente, faz a aferição do hidrômetro e vai constatar se há necessidade de trocar o hidrômetro ou não.
Ao meu ver, a população deveria ter o direito de poder colocar um equipamento que assegurasse isso. Porque, como eu falei anteriormente, eu não tenho como eu ficar lá no meu relógio olhando se entrou ar ou não. O relógio da Casan, vereador, o relógio da Casan, até o relógio da Casan virou, tem um registro ali de borboleta ali que fica depois do relógio, é por conta da Casan. Dali do relógio, do hidrômetro, daquele para frente, é por conta do cliente. Né? Então, do relógio ele é inviolável, ele é lacrado e inviolável, porque da mesma maneira que a pessoa pode, né, não estou dizendo como fazer isso, pode botar um supressor de ar ali, ela pode girar o hidrômetro ao contrário. Por isso que ele tem um lacre ali para não mexer. Né? É um lacrezinho que vai naquela... após o cavalete dele, que tem um registro dele ali, internamente ele faz, quando do cliente, faz o que ele acha necessário. Ainda sobre esse assunto, ar, vereador Daniel, o vereador Paulo, é sobre esse assunto? Então, vereador Daniel... É que eu quero concluir o assunto ar, antes de a gente... Claro, isso pode desenrolar em outros momentos. Mas então vamos fazer o seguinte, os dois outros questionamentos do vereador Obadias, sobre obras e os problemas que acontecem em obras, e sobre esgoto e preço, eu vou deixar para um outro momento em que nós vamos discutir exclusivamente esgoto e tarifa, certo? Então, só concluindo essa situação sobre obras, antes de passar a palavra para o vereador Jair, que já pode ir indo para a tribuna. Toda obra que, sim, que a Casan vai executar, ou que é outro órgão público vai executar, ou a prefeitura, ou o Estado, né, eles pedem o cadastro técnico da rede de abastecimento de água e coletora de esgoto. A Casan geralmente fornece o cadastro para as empresas que vão executar. Só que ela fornece o cadastro para a empresa, não para o cara, o técnico que está lá em campo, ou o operador da máquina que está lá em campo. Isso que acontece nesses eventos, né? A Casan, além de passar o cadastro técnico, ela faz orientação, né, como já se falou, ela vai em loco, né, orienta, a rede está por aqui, está nessa profundidade, o que para a pessoa que está executando? Por facilidade, ele vai lá e faz uma sondagem com a máquina, com a escavadeira, né? E é um equipamento que assim, não tem sensibilidade. Ele botou na rede PVC, ele rompe a rede. É mais fácil para o executor, né? Não é questão da Casan não informar a prefeitura ou não informar o órgão do Estado. É mais uma questão do próprio executor do serviço, sim, né? Do operador do serviço. Né? Só se a gente deixar em cada local de trabalho que tiver, tem que ter uma equipe da Casan, mas fica inviável, né? Se numa obra no município de Criciúma tem 20 obras, ele tem que ter 20 equipes monitorando, né? Fica quase que inviável, né? Mas é passado o cadastro para as empresas, feita a orientação, só que muitas vezes não é nem a empresa, nem o engenheiro, é o próprio, uma linguagem mais popular, o peão da obra que está executando, né? Eu sinto que nós temos, então, um grande problema de comunicação. Mas eu acho que o problema de comunicação maior é entre o engenheiro da empresa executora e o executor em si, ou terceirizado, né? Eu só tenho que passar a palavra para o vereador Jair, que já está na tribuna. Vereador Jair. Boa tarde, senhor presidente, o relator, vereador Júlio, secretário Juarez, demais vereadores, vereadoras, os nossos convidados da Casan, da Cisansul, também do Executivo, a imprensa que está presente, os convidados, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Tem sido um debate não de hoje, mas desde o início aqui, 2017, a respeito da questão Casan, mas de uma maneira específica agora em função da situação que ocorreu em janeiro. A doutora rompeu, como nós ouvimos aqui, 2 vezes, e a água chegou na boa parte da comunidade, chegou até no 6º, no 7º dia. Né? E isso é terrível para quem necessita, precisa, chega cansado do trabalho, tomar um banho, as crianças, enfim. Eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui, ouvi ali, a respeito das perdas, né? 32% das perdas aqui em Criciúma, com relação à Casan. O que a Casan tem feito? Ela tem investido em equipamento para diminuir as perdas? Eu sou favorável, né? Sempre já declarei aqui, a municipalização da água e do esgoto ao município, né? O município assumindo essa responsabilidade. E quando nós falamos de Casan, não falamos só de Criciúma, nós falamos do estado todo.
E os recursos que Criciúma gera com a água aqui pela Casan, as tarifas, as taxas, elas têm que ser distribuídas em todo o Estado. Boa parte desses recursos não são investidos em Criciúma, são investidos em todo o Estado. Manter a máquina Casan no Estado é alto, né? E eu sou favorável, sempre deixei claro isso. Porque eu acho que se o município tocar água e esgoto aqui, a visão dele vai ficar aqui dentro, o recurso, a receita vai ficar aqui dentro, o investimento vai ficar aqui dentro. Nós temos, no caso aqui, várias tubulações de vazamento. O que a Casan tem como planejamento essa substituição? Hoje a Casan só vai lá, faz o conserto quando já ocorreu o vazamento. Mas a Casan tem um planejamento para substituir essas tubulações, essas redes, que já estão velhas, né? Se a Casan tem, gostaria de ouvir da Casan se há um planejamento com relação a substituir essas redes antigas, essas tubulações, até porque hoje tem tubulações mais resistentes, né? Se há um planejamento por parte da Casan. Também em relação às perdas, se há um investimento de equipamentos novos para detectar onde que está essas perdas, para que não ocorra esse índice que eu acho alto para Criciúma, 32%. Fui diretor-presidente da Casan em Jaraguá do Sul, lá era 17%, e estavam batalhando para diminuir, na época. Do SAMAI, né? SAMAI de Jaraguá do Sul. Casan. Eu gostaria de fazer a pergunta para a Cisansul, então, com relação, se houve em janeiro, por parte da Cisansul, houve uma notificação à Casan em relação a essa falta de água, e se houve multa em valores para a Casan? Se houve, por parte da Cisansul, algum tipo de notificação, de multa em valores com relação a essa situação que ocorreu em janeiro. Com relação à pergunta até do vereador Obadias, com relação às obras, se há uma integração, eu acredito que deveria ter uma integração entre os entes aqui, a Casan, a Prefeitura, para que não ocorra o que foi citado, né, numa rua asfaltada, a Casan ter que ir lá, fez a rede e ter que ir lá fazer o conserto, porque não houve uma integração. Quer dizer, vai fazer um asfalto, tem que haver um planejamento para que não ocorra isso. Tanto a Casan quanto a Prefeitura, Executivo, todos os órgãos ali que estão imbuídos naquele trabalho. Então, seriam essas a pergunta, senhor presidente. Perfeito. Vamos começar pela Casan. Em relação às perdas, qual investimento é feito em equipamentos e sobre substituição de rede? Tá. Só para tentar contextualizar o que o vereador falou, né? Só nos últimos 2 anos a Casan investiu aqui em Criciúma 28 milhões na adutora de água bruta, né? Material e coisa, 18 milhões no bairro São Luís, 70 milhões de reais na Próspera, na execução da ETA e lá do sistema de Próspera, e mais 53 milhões na construção da nova ETA aqui de São Defende. Então, são investimentos de praticamente 220 milhões para o município de Criciúma, fora o que o Matheus trouxe aqui, esse reservatório, que dá mais 35 milhões. Então, em 3 anos aqui em Criciúma, um investimento bem pesado, em torno de 250 milhões de reais. Eu acho que é um investimento bem alto, né, para o município de Criciúma. Joel, podemos receber cópias desses documentos depois? Tudo é cópia. Até o contrato aqui que é do celular está com a cópia já. Perfeito, Né? obrigado. Então, só para dizer que, né, teve um investimento alto aqui em Criciúma, né, o vereador disse que tem pouco investimento, mas investimento bastante em Criciúma nos últimos anos, né? Com relação às perdas, é o tema mais polêmico, né, de todo o Brasil e no mundo, perdas. E a Casan tem investido muito em perdas também no último ano, porque se tu consegue diminuir o número de perdas, tu consegue diminuir o tratamento, a energia elétrica, então é um custo-benefício, né? Então, assim, parte de macromedição, a gente trocou todos os macromedidores das estações de tratamento de água, porque não adianta você investir só na distribuição, se tu não investir na macromedição. Então, foi trocado todos os macromedidores, tanto da água bruta como da água tratada, para ter o número correto, esse número de perdas. Esse 32% que o Jair falou ali, em torno, 60% é perda comercial, que é perda de quê? Perda de erro de leitura,
de falta de substituição de hidrômetro, violação de ligação, o famoso gato que se diz, tem muitos ainda, né? Apesar que Criciúma não é tão um volume tão grande como tem São José, como tem Florianópolis, mas também tem esse volume. Inversão de hidrômetro, bypass, isso chega a 60% desses 32%. Então, em termos de perda física, de 32%, vai estar em 12%, que é um número muito bom, que não é o Japão, mas é um número muito bom em relação aos outros municípios que tem daqui de Santa Catarina. Então, hoje a Casana está investindo até em substituição do ramal. Ramal que tem mais de 5 vazamentos, ao longo de 5 anos. Ramal é a ligação, o que vem da rede até no cavalete. Ramal que tem mais de 5 eventos de rompimento, a Casana está substituindo por um material novo. É um contrato que tem em Criciúma agora, que vai ser feito agora em Criciúma. Ramal acima de 5 vazamentos, no sistema comercial a gente faz a verificação e vão ser substituídos. Então tem um investimento muito pesado em questão de perdas aqui no município de Criciúma. A gente fez pegou 12 municípios da Santa Catarina para fazer esse estudo, para ver também o custo-benefício desse investimento, que é um investimento que tu faz, e o prazo de retorno. Então, Criciúma foi beneficiado no primeiro lote agora, deve estar iniciando agora no mês de março já esse trabalho. Na substituição de ramal, ele vai pegar desde a rede até no cavalete, vai ser trocado todo por um ramal, um material novo, né, e mais eficiente. Substituição de rede, várias redes são substituídas. E ruas que são feitas, pavimentação asfáltica, a gente está fazendo a rede pelo passeio, 2 redes pelo passeio, para evitar que no futuro seja necessário fazer uma manutenção na rodovia com asfalto. Isso, além de ter um retrabalho, né? A prefeitura vai fazer um asfalto bonito, depois a Casan, em 1, 2 meses, vai até cortar o asfalto novo. Então, a gente está fazendo já a substituição de rede pelo passeio. Além de fazer com material mais qualificado, que é com o PAD, o vereador deve conhecer bem, foi presidente da SAMAI, deve conhecer bem, o material de PAD é muito mais resistente com tubo de PVC. Então, ao longo desses últimos anos e no futuro, tem vários investimentos em substituição de rede, com um diâmetro compatível com a demanda futura e também com material mais adequado sendo feito pelo passeio. Bonetti, Antônio, Felipe, em relação ao questionamento feito pelo vereador Jair Alexandre, em relação à notificação e multa. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde à comissão, a todos os vereadores, a imprensa, a Casan aqui presente, né? Sim, nós, já a questão adutora, capacidade de água para Criciúma, capacidade da ETA já era uma preocupação que a agência vinha tomando, né? A exemplo disso que em 19 de abril de 2021 e 5 de maio de 2021, nós tivemos visita presencial lá no Picadão, acompanhado pelos engenheiros da Casan, justamente preocupado que essa nova adutora fosse instalada, né? Felizmente, agora a gente está recebendo a notícia, né, bastante tempo já, mas, claro, é uma quantidade de água maior, porque uma cidade do tamanho de Criciúma não pode ficar no gargalo que era não ter adutoras com mais capacidade para atender a população. O evento do dia 27 de janeiro, nós tomamos conhecimento, porque a agência reguladora tem que ser informada, e assim foi, a Casan dispara automaticamente, e nós começamos a tomar as atitudes internas da agência reguladora para saber os motivos, e fomos informados que era um acidente. Nós enviamos no dia 30 de janeiro um ofício para a Casan que esclarecesse todos os motivos e nos encaminhasse o plano de emergência para esses casos, né? Já no dia 1º nos encaminharam, nós sentamos e se debruçamos sobre o assunto, entendemos na justificativa que foi realmente acidente, como aqui está colocado, né? A gente precisa considerar essa situação, se é ineficiência, se é acidente, tudo isso tem tecnicamente avaliado pela nossa equipe de engenheiros, né? Ainda está sendo avaliado. Não, nós avaliamos que aquele caso foi por acidente, mas que medidas outras têm que ser tomadas. Por exemplo, nós estamos agora analisando o plano de emergência e contingência, porque num caso grande desse, de gravidade maior, de tempo maior, tem que ser um plano mais ágil, né? Então, a gente já coloca aqui que um dos pontos que a gente está percebendo é que o plano de emergência para acidentes tem que ser um pouquinho mais ágil, né? Isso é uma posição que depois nós vamos se manifestar oficialmente, né? Até porque hoje já existe uma cobrança e nós, com todos os regulados, estamos cobrando o plano de segurança da água, é o PSA. Toda companhia, todo fornecedor de água tem que ter o plano de segurança da água.
Nós, inclusive, fomos cobrar de todos os municípios que nós regulamos e muitos que eram pequenos foram buscar recursos para poder fazer um bom plano. Essa é a responsabilidade do município? Do PSA município. ou da empresa? O plano de segurança da água é da prestadora de serviço em consonância com o Executivo Municipal. Sobre isso, Antônio, até eu queria abrir um parênteses. No dia 31 de janeiro, de manhã, eu, o vereador Salésio e o vereador Márcio estávamos junto com vocês na sala de atos da prefeitura, junto com o prefeito também estava lá, e naquela situação, naquele momento, foi destacado que seria notificada a Casan para que apresentasse o PSA e apresentasse um plano de emergência e de contingência, e aí a gente questionou, inclusive a própria agência reguladora. Não existe isso ainda? E aí, logo no dia seguinte, aí a agência reguladora destacou, não, nós não temos esse plano de emergência e de contingência da Casan. E aí, no dia seguinte, estávamos em rádio, inclusive dando entrevista, estamos solicitando para a Casan um plano de emergência e de contingência. Aí o Matheus logo depois, inclusive, entrou na rádio e comentou, não, nós temos um plano de emergência e de contingência. Aí eu abri no inquérito que foi feito pelo Ministério Público, a resposta da Casan traz o plano de emergência e de contingência assinado pela presidente Roberta no mês de janeiro, dia 18 de janeiro, se eu não me engano. Aí eu queria questionar tanto a agência reguladora quanto a Casan sobre o seguinte, a agência tinha que cobrar isso da Casan e não cobrou, a Casan tinha que informar a agência que existia esse plano de emergência e de contingência e não informou, a prefeitura tinha que cobrar. Onde é que houve ruído nessa história? Né? E aí, em relação à Casan, esse plano de emergência, assinado no dia 18 de janeiro pela Roberta, ele é uma atualização ou ele é a realização desse plano de emergência e de contingência? Começando pela Cinzan. Então, o plano de segurança da água é maior, PSA, é um plano de segurança. O plano de emergência e contingência é um integrante do PSA, entendeu? Então, a gente explica quando vai nos municípios, para que o povo entenda, que, por exemplo, se alguém jogar um caminhão de veneno lá na adutora, na represa, qual é a atitude que vai ser tomada? Esse é o PSA, a segurança da água desde eventos da natureza, grandes secas, qual é o plano B, o plano C para grandes eventos. E o emergência e contingência é esse que foi apresentado pela Casan, que nós ainda estamos analisando, vereador, porque ele tem que ser visto muita coisa em loco, porque não é só olhar no papel, tem que ver se realmente vai funcionar, certo? Então, o plano de emergência e contingência, então, a Casan tem... A agência não tinha esse plano de emergência e de contingência até então? Não. A agência não tinha essa informação de que existia? Não. E o plano de segurança da água não existe. Nós estamos cobrando como estamos cobrando dos outros municípios. É uma coisa mais nova também, vereador Nicolas, a gente tem que colocar isso, mas nós estamos, pode ver no nosso relatório que depois encaminharemos para vocês, que nós estamos cobrando de todos os municípios que têm o plano de segurança da água. É um plano maior, um plano amplo, porque ele dá justamente essa segurança nos eventos de imprevistos até de natureza, até de acidentes maiores, de estiagem, ou muita chuva, rompimento e tal. Qual é a ação se romper a barragem de São Bento? Estou só usando aqui como exemplo. O PSA ele é maior. O plano de emergência e contingência é para aquele momento de emergência. Esse tem. O PSA não tem, como não tem em outros que nós estamos cobrando também. Claro, dispende de recurso. Nós, inclusive, indicamos para os municípios que tinham fonte de recursos. Na FUNASA foi conseguido, na época eu lembro, acho que R$1.700.000, para que apoiasse os municípios para que realize o seu PSA, o seu Plano de Segurança da Água. A mesma forma que vamos cobrar da Casan, mas ele é um plano conjunto, e integra também ações municipais. Você, Casan, quer destacar alguma coisa sobre esse assunto? Mas isso é só para Criciúma ou para todas as cidades que são atendidas pela agência reguladora? Ou para o estado inteiro com reunião de todas as agências reguladoras? O plano é individual, por município, mas ele é cobrado de todos. Nós mandamos cobrar de todos, só que tem que existir o tempo de execução, a gente entende isso. Mas só a Cisan está fazendo isso ou todas as agências reguladoras? Acredito que, não sei, não sei responder pelas outras. Nós estamos fazendo em 100% dos nossos, porque o Plano de Segurança da Água é importante. Após esse evento? Não, nós já temos há mais de ano trabalhando com os municípios, que inclusive, como disse, com o PSA. Mas a contingência não.
A contingência é uma peça do EPSA. Certo, mas Contingência é um pedaço do PSA. Mas a contingência é um determinado evento. Exatamente. Perfeito? E isso nós não tínhamos até então, como falou, ou foi apenas atualizado agora, depois desse evento? Não, o de emergência, vereador, quase todos os municípios têm, porque se acontecer um episódio de faltar água, eles têm lá um plano de carro-pipa, por exemplo, para socorrer o hospital. O que eu faço na hora que dá uma... Então, de emergência e contingência, a maioria tem. Bem ou mal, tem. Efetivo ou não, tem. Mas o PSA, que é mais completo, e aí sim, ideal, não. Vou o PSA aprofundar um está pouquinho. sendo desenvolvido, o PSA. Isso, e já cobramos dos outros, não agora, já estamos cobrando há mais tempo. Veja o caso de Cocal do Sul, aqui perto, vamos usar um município que não está aqui no debate, mas, por exemplo, imaginaria-se que faltava água, ia faltar água como faltou na estiagem, e faltou, ficaram muito tempo sem água ali, dificuldades enormes, inclusive houve exportação de água para Kazan, para Cocal, porque a estiagem foi enorme, foi um evento da natureza, mas tem que ter um plano B previsto e indo sendo colocado em prática, porque pode acontecer de novo. Pedro? O PSA é estadual, não tem? Então, a Kazan está fazendo 195, né, que atende o município de Santa Catarina, né, está fazendo 195 PSA. O de Criciúma está em elaboração. É uma coisa, o PSA tem que, como acho que o representante da decisão falou, ele tem que ir em todas as unidades do sistema e fazer o levantamento. Vai no reservatório, vai no booster, vai na estação de... Então, é um serviço mais complexo. O plano de segurança, o plano de emergência e contingência, ele é feito anualmente uma revisão. Esse que a presidente assinou junto comigo em dia 18 de janeiro, é uma revisão por quê? Porque houve uma alteração no sistema, ia entrar em operação a nova adutora, então ela está incluída nesse plano de segurança de emergência. E quem é que tinha que informar? E quem é que tinha que informar quem aí? A Kazan, ao concluir, encaminha para a agência reguladora ou a agência reguladora deixou de cobrar a Kazan? Isso aí ele é disponível, é público, ele fica no público da Kazan. Se quiser entrar lá no plano de emergência e contingência da Kazan de Criciúma, tu vai no site da Kazan, tu consegue pegar. Porque me surpreendeu a agência reguladora, naquela reunião no dia 31 de janeiro, não ter essa informação. Porque talvez não seja o procedimento de informação. Se a agência reguladora solicitar a Kazan fornece. Se for obrigação da Kazan com a agência reguladora fornecer, a Kazan nem pode fornecer. E quem está desenvolvendo o PSA é a Kazan. É a Kazan. Perfeito. O Bonete gostaria de falar, depois Porque o vereador... é feito um levantamento de todo o município, de todo o sistema de abastecimento de água e de coleta de esgoto. Tipo, elevatória. Cada elevatório de esgoto faz parte do PSA, é um item do PSA. Um bombeamento, um booster, faz parte de um item do PSA. Então, é um levantamento completo da cidade. Eu acho que para março, abril, deve ficar pronto de Criciúma. Agora. Abril agora. Isso, agora. O Bonete comenta, pediu a palavra, e depois o vereador Daniel, se já quiser, inclusive, dirigindo a tribuna. Bom, boa tarde a todos. Eu, feito aos colegas aqui, todos da imprensa, o pessoal que está aqui, os colegas da Kazan, ao qual tive a honra de ficar lá com você 16 anos, e também já vim também do setor de saneamento. Então, vereador, eu sei que chegar em casa e não ter água é um problema muito sério. Agora, pode ter certeza, não foi a única vez, não vai ser a primeira, não vai ser a última que vai arrebentar. O sistema sob pressão altíssima, enterrado, mais de 200 quilômetros de rede enterrada, isso vai acontecer. E quando se fala em manutenção de rede enterrada é meio complicado. O que se pode ter, e aí é que eu acho, parabenizando a Câmara de Vereadores por esse debate, em que, claro, a primeira pergunta tem que ser o que aconteceu lá, evidentemente, mas eu acho que o encaminhamento depois é o seguinte: o que pode ser feito para, quando isso acontece, não prejudicar tanto, não acontecer tanto? No caso específico, quando falamos aqui, não tem manutenção de rede. Não, manutenção de rede é muito difícil. Você vai fazer o quê? Que manutenção que você vai fazer? Lá na doutora tem a proteção catódica. Bom, essa funciona, ok, está funcionando direitinho. Agora, o que podemos daqui a pouco evoluir nesse debate para saber da Kazan, você vai assim, bom, nós vamos cobrar manutenção de rede. Agora, é evidente que a Kazan tem dados, como o próprio Joel colocou. Bom, se naquele trecho daquela rede ocorreu durante um período de tempo X tantos vazamentos, vamos substituir. Então, quer dizer, um programa de substituição de rede, isso é perfeitamente factível. Manutenção é meio complicado na situação toda ali. Então, por exemplo, vereador, lá respondendo, acho que o Antônio não tocou na questão do pagamento, é o seguinte, não existe nenhuma cobertura legal para isso. Existe um rompimento, a menos que deliberadamente, claro, até fazendo uma brincadeira, o Matheus, ou já se fosse lá, arrebentasse a rede lá,
sem problema, mas isso é um fator que vai acontecer. Então, temos que, eu torço para participar, para fazer um encaminhamento, agora depois das explicações que está a imprensa aqui, inclusive dávida, para saber o que aconteceu naquele vazamento, o que vai ser feito, mas é exatamente isso. Este plano de contingência, ele é suficiente para uma cidade do tamanho de Criciúma? Vamos conversar para verificar isso. O plano de segurança da água vai ficar pronto? Quando é que vai ficar? É aquilo que o doutor disse. E se a barragem do São Bento romper? Tem que ter um plano B, vamos buscar água de caminhão, vamos buscar água na serra, vamos buscar água em outro lugar. Então, eu acho que nesse aspecto, essa iniciativa da Câmara de Vereadores vai ser um divisor de água no abastecimento de água de Criciúma. E também, eu observei aqui até algumas situações que eu só tinha conhecimento por ser agência, por participar hoje da agência reguladora. Mas também, os vereadores têm razão. A Casan passou 4 anos aqui em Criciúma afastada da sociedade, afastada da Câmara de Vereadores. E nós lembramos quantas e quantas vezes, nos 16 anos que ficamos aqui, tivemos nessa casa prestando esclarecimento. E me parece, conversando com os vereadores, que nos últimos 4 anos houve um afastamento da Casan da sociedade. Então, acho que essa reunião deve-se retomar isso. Agora, claro, eu estou colocando isso, não estava a lei naquele momento, nem o Matheus, nem o Jair. Vocês estão há pouco tempo aí nessa situação. Isso é importante, essas informações, para que todos saibam o que está acontecendo. Por isso, acho que começamos bem, mas eu acho que o encaminhamento vai ser assim, ok, rompeu, tá bom, onde é que está, qual é o planejamento, qual é a extensão? Ar, por exemplo, quando você faz um projeto de rede, está lá a ventosa é para tirar o ar da rede. Sim. Se tem muito ar, é porque tem pouca ventosa. Bonete, Okay? eu agradeço as suas palavras, mas nós temos até 180 dias para atuar. Nós não temos nenhuma obrigação hoje de dar algum encaminhamento final, até porque o relatório do vereador Kaminski lá no fim é que vai trazer, e também não queremos entrar em discussão de mandato ou de 4 anos, não é o nosso objetivo nesse momento. Nós não temos, e nem vai ser durante o período dessa comissão por parte dessa presidência, pelo menos. Eu tenho que passar a palavra para o vereador Daniel Antunes, que também já queria. Não, concordo plenamente. Essa questão da comunicação é algo que nós vamos não sei se eu me escorrer. Expressei bem, é isso que eu quero colocar. Exatamente. Depois de sanado aqui os primeiros problemas iniciais, que é uma causa desse vazamento, talvez a gente encaminhe isso exatamente para soluções daqui para frente. Com certeza o escopo vai ser bem largo. Vereador Daniel Antunes. Boa tarde, presidente da comissão, os demais colegas vereadores, quem nos assiste pelo plenário, e também os muitos usuários da Casan que estão nos assistindo agora pela rede social. Que é isso, Juliano? Vamos fazer os seus questionamentos aqui nessa tarde, nessa tribuna. Primeiramente, eu gostaria de pedir uma informação aqui aos senhores da Casan, aproveitando a presença deles e já agradecendo estar aqui conosco nessa tarde. Eu protocolei nessa casa, no início dos trabalhos, no início do mês, um requerimento questionando sobre a taxa de manutenção que é cobrada em nossas faturas mensalmente, né? Se o desconto, se haveria algum desconto ou a cobrança seria cobrada proporcionalmente aos dias que tivermos água ou não. A insatisfação, a irritação por termos ficado sem água, não apenas por deixarmos de tomar banho naqueles dias, ou um banho rápido, ou um outro jeito brasileiro que se dê, isso aí é o de menos, né? Situações foram diversas apresentadas nessa tribuna. Então, eu gostaria que vocês posicionassem se haverá um pagamento proporcional na taxa de manutenção. Também gostaria de deixar registrado, embora já tenham administrado essa situação, sobre o vazamento oculto. Esse vereador, em 2021, meados de 2021, fui cometido ali, recebi lá na minha casa uma fatura de R$12 mil de água. E aí imaginem os senhores, para descobrir sem nenhum indício, sem nada aparente de que teria na calçada, na parede, dentro ou externo da casa, um indício de vazamento. E aí o que fui informado? Que eu deveria contratar um profissional, que tem lá um aparelhinho, que me foge o nome agora, para então detectar esse vazamento,
onde paguei ali um valor, não lembro, de 250, 300 reais a esse profissional, onde observamos 1 metro, mais ou menos, da calçada para baixo. Então, o vazamento estava lá, estava causando uma erosão por baixo da calçada. Imaginem, senhores, de que forma eu iria descobrir esse vazamento, né? Então, assim, tudo bem, estive ali na agência, 50%, mas assim, 50% de 12 mil são 6 mil reais. Não consumi aquela água. Aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando que agora, também no meu bairro, onde eu moro, na quinta-feira deu um problema ali também na Casan. O cano d'água certamente passava no meio da estrada, onde foi feito alguns reparos. E na quinta-feira, tivemos esse conhecimento, fizemos o protocolo, fizemos o registro e a água ficou vazando. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Hoje que eles conseguiram ir lá. Tudo bem, a gente não sabe quantas equipes de manutenção, né, para resolver esse problema, e a água ficou lá. E a gente pagando 6 mil reais de água por um consumo que não tivemos. Em alguma região da Próspera, então se vocês pudessem posicionar, embora que a gente saiba que vai lá, administra. E agora, até esqueci de comentar, agora mês passado recebi novamente uma fatura de 900 reais. Novamente tivemos um problema, aí já fui lá aproveitar na mesma calçada, né, onde estava, para ver se era por ali, comecei por ali, não estava, mas estava próximo. Quer dizer, o problema não é de vocês, porque pro lado de dentro do relógio, a responsabilidade é do usuário. Então, amanhã estou indo lá, porque daí foi feito preenchi o formulário, né, para depois ir lá fazer uma visita técnica e comprovar que realmente foi um vazamento oculto para fazer a dedução e o novo parcelamento. Quer dizer, nem terminei de pagar um, já vou ter que pagar outro. Em alguma região da Próspera, em algumas ruas ali, o senhor nos procurou, o seu Juliano, nos procurou ali no gabinete semana passada e disse que a água chega... primeiro, quase todos os dias a região fica sem água. E nos últimos dias a água não faltou, mas chega sem pressão. Ainda bem, né, seu Juliano? Porque já pensou se chegou o ar antes, eu já estaria pagando pelo ar. Ou demorando muito para o abastecimento. O vazamento de ar, não vou questionar, já foi questionado aqui pelos nossos colegas anteriormente, né? Mas um outro ponto que eu gostaria que os senhores pudessem nos dar resposta, nos lugares, nas ruas, nas casas que já foi feita a rede de esgoto, onde é pago o mesmo valor de água e o mesmo valor de esgoto. Mas, quando atinge 100%, por que o valor de esgoto dobra a taxa? Gostaria que os senhores nos respondessem também. Sobre os terceirizados que arrumam após, a gente já sabe que é uma cláusula no contrato, onde está sob a responsabilidade da prefeitura fazer esses reparos, né? Onde são quebrados as calçadas, as ruas, as vias públicas para fazer as manutenções, né? Em que haja uma conscientização da população que já se programe, né, de fazer essas adequações, esses ajustes, antes de fazer as pavimentações, para depois nós não termos aqui requerimentos de ruas para fazer manutenção por serviço prestado pela Casan. Agora, mais uma dúvida. Quando uma casa, por exemplo, um morador mudou de local, foi para uma outra casa, para um outro endereço, para um outro local, e ele pede a solicitação para que esse relógio se desative, porque algum dia ele pode voltar, ou ele pode alugar aquela casa, mas ele fica pagando uma taxa de água, segundo o mesmo senhor Juliano nos procurou, ele está pagando R$90 sem usar a casa, sem consumir água. Obrigado, presidente. Certo, vamos por partes. Primeiro, a questão do desconto dos dias do mês de janeiro. Isso acho que a Câmara Geral já mandou um ofício para a Casan. Sim, o próprio vereador Daniel encaminhou o requerimento. A área comercial e a área jurídica da Casan vai fazer a resposta, eu não quero entrar em muito detalhe. Mas acho que aqueles 5 dias de a taxa de disponibilidade que a gente fala aí, talvez seja excluída a fatura. Mas eu não posso afirmar hoje, porque isso está com o setor comercial e com o setor jurídico, né? Aí vai vir a resposta oficial para a Câmara. Talvez dia 28 a gente já tenha uma resposta, a gente possa trazer aqui e informar, né? Perfeito. Questão do vazamento oculto. Da questão que o cidadão contratou, mas era na calçada, mas ele pagou a conta. Eu até fiz a Casan tem responsabilidade até o hidrômetro. Passou o hidrômetro, tem um registro de após o hidrômetro, né, que é aquele abrigozinho padrão, até ali a responsabilidade da Casan. Dali para frente é a responsabilidade do cliente. Dali até no reservatório superior dele é a responsabilidade do cliente. Se fosse no pé do cavalete o vazamento do vereador, ele seria feito pela média dos últimos 12 meses.
Mas como foi após o pé do cavalete, a Casan bate 50% da fatura, e se tiver esgoto, ele pode também disputar. Você pode também, a norma também permite, né? Se tem cobertura de esgoto, né? Se não tivesse, daí não cobraria o esgoto, cobraria só 50% do volume de água. Mas assim, após o cavalete, é responsabilidade do cliente. Até assim, a sugestão para o vereador, ele trocar todo o ramal dele, porque já deu 2 vazamentos em seguida. O certo é que se pudesse trocar todo o ramal para não dar... Mas a Casan vai fazer essa troca de ramal a partir... A parte nossa, é a parte interna dele, né? Ah, tá. E aí para finalizar os questionamentos do vereador, a questão da água e da pressão do bairro Próspera e depois dos reparos das ruas. Em relação aos reparos das ruas, planejamento, conscientização e tudo mais. Sobre a água no bairro Próspera, nós estamos também com vazamento oculto, tá? Inclusive, estamos apanhando um pouquinho, o vereador Juarez me manda mensagem no meu WhatsApp, aí, ó, estamos sem água e tal. Nós estamos com a equipe fazendo geofonamento, procurar no meio da rua onde está esse vazamento oculto. Nós já temos uma região, uma micro-região, então acredito que hoje à tarde a gente ache esse vazamento e faça o conserto da rede para evitar essa falta d'água na Próspera. Com relação aos reparos na manutenção das ruas, nós fizemos todos os nossos consertos, ampliação, ligação nova, e toda sexta-feira nós mandamos um protocolo, um ofício, na verdade, não um protocolo, um ofício para a Prefeitura Municipal, e ela faz um cronograma para repavimentação. Quando a gente realiza alguma interrupção em uma rua que a gente sabe que é de alto tráfego, no outro dia a Prefeitura, a gente avisa, né, tem um canal direto com a Prefeitura, e aí eles fazem essa repavimentação no mesmo dia. Quando é lajota, existe um planejamento com a equipe da própria Prefeitura, e aí esse cronograma de realização desses reparos é com a Prefeitura, Secretaria de Infraestrutura. Vereador relator, depois o vereador Paulo, que já pode seguir a tribuna. Em 2012, o Ministério da Saúde ele encaminhou o Plano de Segurança da Água, baseado esse PSA numa lei 9.433 de 97. Estamos bem atrasados. Então, isso é um assunto que lá em 97 já estava sendo tratado. Então, só um detalhe, o Plano de Segurança da Água de Criciúma foi feito, ele está ativo já, está 1 ano e meio ativo. Até tem uma cópia aqui já, depois vou encaminhar para o presidente da sessão aí, tá? Do PSA. De PSA de Criciúma. Porque a conclusão dele é abril. Até não, a revisão abril. dele em abril. O plano já tem um plano de execução, a revisão em abril. Porque a lei que estabelece isso é a 9433 de 97. Eu tenho aqui o que está aqui até assinado, foi assinado por mim e pela presidente em julho de 21. Perfeito. Deixar uma cópia depois que o vereador e o presidente da sessão. Agora está sendo feita uma revisão, porque entrou um novo sistema. Então, é a revisão do PSA, que é uma ordem nacional, não é exclusiva da Cisana. Não, isso é nacional. Okay. É porque assim, o plano de segurança da água tem que ser atualizado também, porque entrou o sistema em operação, claro. Ele tem que atualizar. Só frisando, o plano de segurança da barragem de São Bento, pela complexidade, pela situação, foi feito um contrato, uma empresa terceirizada está executando. É que me chamou a atenção como se a iniciativa fosse deles, não é? Na realidade, é uma ordem nacional. Isso aí é uma ordem nacional. Deixa eu te fazer outra pergunta. A Cisan já encaminhou a resolução para a restituição desses valores relativos aos 5 dias? Porque para vocês fazerem tem que ter um encaminhamento de uma resolução pela Cisan. Ela só recebeu o ofício da Câmara de Vereadores, né? Acho que foi semana passada, né? Eu até tive a papá. Como é uma área comercial, não é uma área operacional, quem vai responder é o diretor comercial, junto com a Procuradoria da Casan. Mas da Cisan ninguém recebeu nada aí, não. Antônio. Eu quero... Não, acho que ainda sobre esse questionamento, cabe ao Antônio, em relação à Cisan sobre restituição dos usuários do serviço naquele período do mês de janeiro. Se houve alguma notificação para a Casan em relação a isso. Porque o Pedro comentou que só houve até agora o requerimento da Câmara de Vereadores. A Cisan editou uma resolução para a restituição desses valores? Não. Para esse evento, não. Nós fizemos a agência reguladora sempre age também em defesa do consumidor e não prejudicando o prestador dentro daquilo que for legal.
num evento aí do passado, e vocês vão lembrar, vereadores devem ter recebido, um período de leitura que foi maior, prejudicou o usuário, a Casan foi notificada por nós e corrigiu também, certo? Então, esses eventos técnicos nós analisamos, sim, tecnicamente, para uma tomada de posição também com firmeza da legalidade, né, e da segurança jurídica. Esse evento é breve, as leituras estão terminando, nós agora acabamos de pedir o BADOP também, que é do ano de 2022, que terminou, né? É um evento que está pendente, mas ainda há tempo, ainda há prazo, então a gente está muito focado em ter os documentos e tomar as decisões técnicas, né? Nós estávamos comentando aqui, ó, nós temos para Criciúma 142 eventos grandes, não reuniões e coisas pequenas, de produção de material, de pedido de informações mais sérias, né? E a agência reguladora age em favor do usuário quando ele for prejudicado, a exemplo da leitura, porque pela legislação uma leitura tem que ser num período de 23 a 33 dias, né? De 28 a 33 dias, não pode ser fora disso, porque senão acaba tendo um período maior de leitura, prejudica o usuário. Houve isso no passado, né, Jaisso? A gente notificou, a Casan corrigiu para todos os usuários que tiveram esse prejuízo. Da mesma forma, tecnicamente, analisaremos esse assunto. Só um questionamento do vereador Daniel que acabou passando, a questão da casa fechada. Questão das localidades fechadas. Vereador Daniel, se puder destacar novamente. Quando desocupa a casa, por que não pode desligar? Veja, tem uma lei federal aí, tem uma lei federal que determina, Lei 11.445. E, inclusive, está aplicado para todo o Estado, que é a taxa de disponibilidade de serviço. E criou-se uma justiça agora, porque antes, vereador, a pessoa estava ou não estava, ela estava pagando 10 mil litros, porque era a taxa mínima. Se você gastasse 1, gastasse 2, pagava 10. Era injusto? Era injusto. Em 2020, nós colocamos em prática, uma resolução de 2020, entrou em prática a taxa de disponibilidade de serviço, que é a taxa fixa. Porque existe um custo fixo para manter qualquer sistema, seja SAMAI, seja Casan. Vamos imaginar que ninguém gaste nem 1 metro de água durante o mês. A folha de pagamento tem que ser cumprida e tal. Então, essa taxa fixa, que é a disponibilidade, ela não pode ser desligada, porque ela mantém o ponto zero da despesa, a princípio, economicamente assim. E a partir daí, cada metro cúbico que você consome, você vai pagar. Então, uma casa fechada não vai ter consumo, ela não está pagando nem 1 metro cúbico de água. Se estiver fechada e tiver com consumo, tem algum problema. Então, não existe isso hoje. Há mais de 2 anos já não existe. Agora, a taxa fixa, sim, aquela é de obrigação e é, inclusive, da Lei Federal 11.445. Depois a gente pode entrar no detalhe. Lei 11.445, de 2007, Lei Federal. Vereador Paulo Ferrarese. Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar a CISAM, representantes da CISAM, Casan, representantes do município, vereadores, vereadora Giovana Mondardo. Eu tenho algumas perguntas aqui para a Casan. Qual o valor do hidrômetro, esse hidrômetro com melhor qualidade, para instalar em algumas casas aí que o próprio morador possa ter interesse? Essa é uma das perguntas. O corte do asfalto, quando um morador vai solicitar uma ligação de água, às vezes é solicitado o corte do asfalto pela Casan. Eu estou acompanhando alguns casos e daí o morador vai lá na prefeitura e pega uma taxa e paga para autorizar, né? E nem sempre é cortado o asfalto porque a rede passa no mesmo lado. Queria ouvir dos senhores o porquê isso. A Casan não tem conhecimento onde passa a rede ou está equivocado isso, né? Porque é solicitado pela própria Casan, tu tens que ir no município, na prefeitura, e pagar uma tarifa do corte do asfalto. Terceira pergunta, proprietário com casa abaixo do nível da rede. Nós temos uma lei municipal que isentava isso, mas não sei como é que está acontecendo, para ser verdadeiro. De que forma está sendo aplicada pela Casan essas casas que são abaixo da rede de água?
Vamos lá, temos mais aqui. Desculpa, da rede de esgoto. Vamos virar a página. Essa pergunta é uma pergunta do vereador Zairo. Qual o papel da prefeitura, sendo a contratante, de que forma a prefeitura tem se manifestado, cobrado da Casan, tendo contato, o que tem feito e como contratante dos serviços da Casan, como responsabilidade do município? Eu vou dizer aos senhores que eu já trabalhei na prefeitura municipal, eu era encarregado de máquinas e acompanhava as pessoas fazer drenagem pluvial e sempre junto. E eu acredito que a Casan dá para fazer um trabalho com a prefeitura, fazer um treinamento, quem sabe fica por responsabilidade da prefeitura, um treinamento com a empresa que vai executar a obra. Porque eu trabalhei, eu sei, quando toca essa máquina, toca de leve no início e depois tem que ter alguém com uma pá e cavando e localizando o cano da água, porque senão é um vazamento atrás do outro. E eu sei disso porque quando eu estava junto, as coisas iam bem, mas quando eu virava as costas, tem muito funcionário que não queria pegar a pá na mão, o rompimento acontecia. Então tem que ter muito treinamento aí pelo município ou pela própria Casan. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo. Passando a palavra para a Casan, primeiro em relação ao hidrômetro, o vereador destacou. Vereador Paulo, acho que o microfone está desligado. Oi? Ok. Em relação ao ultrassônico e ao multijato ou unijato que a gente utiliza, ele é aproximadamente de 10 a 15 vezes mais caro. Esse multijato aí que a gente normalmente utiliza, ele custa em torno de 250 a 350 reais. Aí multiplica por 10 a 15 vezes, depende do diâmetro também da rede, tá? do cavalete que vai ser instalado. O segundo questionamento, o corte do asfalto. O corte de asfalto, nós tivemos um caso específico, eu acho que foi aqui na região da Mineira, em que nós realmente realizamos, na hora de fazer o cadastro da ligação nova, o funcionário da Casan acabou vendo o norte invertido e aí viu a rede invertida e pediu o corte de asfalto, só que o asfalto estava ali no meio fio. Então, tivemos bastante trabalho junto à prefeitura para fazer a devolução desse valor aí pro usuário aí, né? Mas a gente conseguiu reverter. Foi bastante trabalhoso tanto para a Casan quanto para a prefeitura. A gente vai e volta. E aí a insatisfação desse cliente aí realmente foi um pouco desgastante para nós, mas a gente conseguiu reverter. Terceiro, a casa abaixo do nível da rede. Então, toda casa abaixo do nível do grade, o que a gente faz? A gente faz uma visita técnica, a equipe do esgoto, vamos lá, a gente bate o nível, verifica se onde está a rede de esgoto e qual a altura que tem o último ponto de consumo desse cliente em relação à caixa de inspeção, que é onde vai a caixa coletora do esgoto na frente do imóvel dele. Se nós conseguirmos rebaixar essa caixa de esgoto, nós vamos dar a isenção temporária, mas nós vamos executar o rebaixamento para que ele, no futuro, se conecte à rede do sistema de esgotamento sanitário. Caso contrário, a gente dá isenção. Nunca teve... E a gente manda para a vigilância sanitária também, para que a vigilância, no futuro, não autue também esse usuário. E a quarta pergunta é para o Dido, em relação à prefeitura. Pergunta do vereador Zairo, feita pelo vereador Paulo Ferrarese. Como a prefeitura está cobrando a Casan em relação ao serviço, em relação a essas situações que nós estamos vivenciando? Senhor presidente, se me permite, claro, vereador Zairo. Só para clarear, nós temos um contratante, um prestador de serviço e um agente fiscalizador. Então, todo esse processo causou muito ruído e uma péssima interpretação do ponto de vista de quem paga. Então, a prefeitura contratou mal, o contratante prestou um mau serviço e o fiscalizador não fiscalizou. Essa é a sensação que foi passada para a sociedade. Então, eu queria que a prefeitura tivesse um momento para se explicar
e dizer, como contratante, o que ela fez para mitigar ou para reduzir os danos de tudo o que aconteceu. Tá? Quero que o contratante se explique. É isso. Serafim. Muito bem, vereador. Primeiramente, eu queria agradecer a todos, agradecer a essa comissão, o senhor presidente, pelo convite, para estarmos aqui representando o FUNSAB, que é a Fundação de Saneamento Básico de Criciúma, no qual eu iniciei as atividades ali no 6 de fevereiro. Confesso que eu não estava nessa gestão durante o evento, mas como morador da cidade de Criciúma e como consumidor também tive o mesmo problema que todos nós aqui, todos os habitantes de Criciúma. A prefeitura, logo em seguida, uma preocupação muito grande do prefeito em relação a essa questão, notificou então a Casan, respondendo à pergunta do vereador. Essa fala eu achei, inclusive, que poderia ter sido a primeira fala, mas eu respondendo já falou-se bastante sobre esse assunto. Então, na notificação 01 de 2023, que foi no dia 30 de janeiro, eu vou direto no necessário cumprimento das obrigações, onde ela diz que do contrato do programa, que é o 277, junto à Prefeitura de Criciúma, de 2012, né, lá na cláusula da forma das condições da prestação de serviço, a responsabilidade da concessionária, durante todo o prazo de vigência do contrato, de prestar o serviço de forma adequada, assim entendido como condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e outros, de acordo com o dispositivo da legislação pertinente no convênio de cooperação. Ou seja, em que pese o item 4.2 nessa mesma cláusula, afirmar que não se caracteriza como descontinuidade a interrupção do serviço pela concessionária em situação de emergência. É preciso que a população atendida pelo sistema seja assistida nos momentos de crise, já que a água é um bem essencial, vital e de necessidade básica. Entendemos que emergências podem ocorrer, mas em serviços essenciais, como é o caso da água, devemos sempre estar preparados para responder a essas emergências e o que precisarmos o que presenciamos nesse último final de semana em Criciúma e região foi assustador e preocupante, como todos aqui já sabemos. A concessionária deve se preparar para responder a essas emergências de forma efetiva. Unidades sensíveis, tais como hospitais, postos de saúde, UPA, asilo, presídios, quartéis e outros, devem ser priorizadas e não podem ter o seu abastecimento comprometido. Cabe à concessionária, imediatamente após a ocorrência da emergência, verificar até onde vai o comprometimento no abastecimento dessas unidades e, de imediato, se for o caso, acionar um plano de emergência. Basicamente, esse plano de emergência deverá conter quais unidades sensíveis deverão ser supridas de imediato, quais os meios em que as quantidades serão necessárias, quem deverá ser mobilizado, mão de obra em empresas, localização de pontos e apanha de água e outros dados julgados necessários. No entanto, notificando a Casan para que prepare e apresente imediatamente um plano emergencial para atender situações futuras, caso seja necessário, cumprindo o previsto no contrato do programa, nos seus aditivos e no que está posto no Plano Municipal de Saneamento Básico, por meio da seguinte forma legal: abrir prazo de 30 dias para que a Casan providencie e apresente um plano de emergência para atender situações semelhantes futuras, caso venham a ocorrer. Isso foi no dia 30 de janeiro. Serafim, eu não. só queria destacar uma coisa. Essas duas notificações que foram encaminhadas também aos vereadores, então os vereadores têm cópia dessas duas notificações que a Prefeitura encaminhou, tanto a Casan, as duas a Casan, nesse caso, e é exatamente um dos temas que nós tratamos aqui. Sim. O pedido de plano emergencial. E aí vem um questionamento a você. Por que a Prefeitura nunca tinha solicitado esse plano de emergência? Como eu disse, vereador, eu estou chegando agora me inteirando bem sobre o contrato com a Casan, então... Porque, teoricamente, ele já existia. De acordo com a Casan, ele já existia, ele foi atualizado. Até no dia 18 de janeiro, a última atualização. Sim. Eu me coloco à disposição, a partir desse momento, de estar
fiscalizando mais os serviços a qual nós contratamos e está para futuramente poder dar melhor esclarecimento sobre as causas, né? Acredito que nesses eventos, como falou a Cisan, são eventos emergenciais e que não se espera que rompe uma adutora de tal magnitude. Então, acredito que estaremos, a partir de agora, fiscalizando melhor essas situações. Perfeito. Depois podemos evoluir, inclusive, nesse assunto. Sim. Vereador, uma outra situação na segunda notificação, que eu acho que é pertinente nós falarmos também ali, que a prefeitura ali ela está sugerindo, então, existe uma preocupação da população em relação a vou pagar por não ter recebido água. Então, a prefeitura está sugerindo um desconto daquele período, né? Isso está na notificação ali do... É a notificação 2. 02, exato. Sim. Então, há um pedido, uma sugestão de desconto naquele período. Que destacamos também anteriormente. Vereadora Giovana Mondardo. Mesa diretora, nobres colegas vereadores, aos nossos convidados da Casan e da Cisan, e aqueles que também nos acompanham aqui de forma presencial ou virtual. Primeiro, quero parabenizar a iniciativa, né, de trazer a Casan e a Cisan para que a gente pudesse fazer esses questionamentos e deixar mais do que óbvio, né, que uma empresa com mais de 50 anos, estando presente em mais de 190 municípios do estado, não tem só sua história preservada, mas tem também seu compromisso, para além de tudo, com a água de qualidade, com o saneamento de qualidade, e esse é o objetivo também dessa comissão, efetivar que essa fiscalização seja ainda mais próxima. Eu acho que alguém comentou sobre esse distanciamento, né, da Casan com a população. Eu acho que essa comissão pode servir para isso também. Eu vou aproveitar esse espaço, vereador, porque eu não sei se em outro momento tanto a Casan quanto a Cisan estarão presentes, mas eu gostaria de solicitar se algum de vocês possui opinião a respeito do PL da região metropolitana, que tramita na Alesc, que pode, né, favorecer a relação também da Casan, né, nessa unificação dos municípios, e também do PL do Marco Legal do Saneamento, que eu chamo de Marco Privatizante do Saneamento, que trata, né, de um artigo que muitos têm proposto revisitar, mas, para além disso, revogar esse artigo que obriga os municípios e estados brasileiros a realizarem licitações com empresas de água e saneamento. Então, isso afasta, porque coloca a gente numa condição em que uma Casan, uma empresa pública, vai disputar com uma empresa que vai visar o lucro, é claro. Então, fica em pé de desigualdade. Então, me parece que o marco privatizante tem aí um potencial também para que nos próximos anos seja arriscado para os nossos municípios, em especial aqui da região. Nitidamente, a minha posição é contra a municipalização da água e saneamento, né? Então, tenho uma posição muito clara sobre isso e queria ouvir se a Casan tem se articulado a respeito disso e me colocar também à disposição para dialogar com o governo federal nesse sentido. Algum dos membros da Casan gostaria de destacar um comentário sobre o marco legal do saneamento, região metropolitana? Não, tranquilo. Inclusive, já está confirmada a presença no dia 28, na próxima reunião, em que, a partir de todas essas informações que nós estamos tendo hoje, e em 10 minutos nós encerramos a nossa comissão, na semana que vem nós daremos continuidade, ainda mais afunilando um pouco mais, porque a partir da dinâmica da tarde de hoje, nós vamos ajustar algumas situações para a dinâmica da semana que vem, sem dúvida nenhuma. Pedro. Bom. Tá desligado, eu acho, o microfone. Não, tá ligado. Tá ligado? Tá ligado. Aí eu também me comprometo a trazer o procurador-geral, que ele foi assim, esteve até em Brasília junto com o doutor Adriano, foi dois que participaram até da execução da lei e tal, então também dentro do assunto, né? Então ele vem na próxima, dia 28, eu trago ele pode dar até uma aula aqui dessa parte que é muito nosso métier mais operacional. Mas assim como acho que o representante do município falou, né, que ele está respondendo aqui, tem 30 dias para responder ali o questionamento da prefeitura, muitas ações já de emergência estão sendo executadas, né? E muitas coisas estão sendo executadas já prevendo até o crescimento do município. Como eu falei, a adutora, a estação de tratamento, são coisas que vai estar na resposta ali do ofício do município, para poder já avançar na questão de mais 20 anos de cobertura de água e saneamento básico.
Com relação ao desconto da fatura, a próxima semana a gente vai trazer a resposta ali. Perfeito. Na verdade, não é desconto de 5, né, proporcional, é aqueles 5 dias que não teve disponibilidade de água, né? A taxa de manutenção permanece. Eu passo a palavra ao vereador relator Júlio Kaminski e, posteriormente, a gente dá o encerramento desse primeiro dia da nossa comissão. A minha pergunta vai ser um pouquinho mais fácil, né, do que o Marco. Mas olha só, as empresas cortam asfalto, né, vocês pagam a prefeitura para fazer a recuperação. Né? As empresas que estão trabalhando rompem a transmissão da água. Vocês vão lá e resolvem o problema. Enfim, terceirizados causam problema, a prefeitura acaba causando problema, todo mundo causa problema e vocês vão lá que já não aguentam mais, né? Pela expressão, eu não aguento mais resolver os problemas. Muito bem. Essa conta, vocês estão pagando. Vocês estão pagando, não é verdade? Vocês. Obrigado. Essa é a resposta, vocês estão pagando. Né? Ou seja, a Casan está pagando. Por outro lado, isso está no custo operacional. Isso está na conta que nós pagamos. Perfeito? Então, veja bem, o que a Casan está fazendo para cobrar a responsabilidade de quem causa o prejuízo, uma vez que está causando pela incompetência, pela imperícia, seja qual for, né? A imperícia, seja qual for, o que vocês estão fazendo? Porque essa conta é nossa. Nós que estamos pagando essa conta. Então, alguma coisa também está errada. Ou seja, os terceiros, sei lá, as empreiteiras, causam prejuízo para vocês consertar. Vocês vão lá e consertam, porque preciso prestar o serviço que estão disponibilizando para que a gente pague, conforme a 11.445. No entanto, esse prejuízo somos nós que estamos pagando. Quem tem que pagar é quem causou o problema, não nós. Muito pelo contrário, nós não causamos problema nenhum. Nós simplesmente pagamos por a disponibilidade daquilo que a gente já conversou anteriormente. Então, vocês me desculpem, esse prejuízo não pode vir para nós. Esse prejuízo tem que ser cobrado de quem realiza o problema. Ok? Estão fazendo alguma coisa nesse sentido? São duas coisas. Assim, quando é corte de asfalto, né, que é do vazamento... Vocês estão pagando porque está previsto no contrato. Isso, estão pagando, a prefeitura, a gente repassa o valor para a prefeitura. Sim. Quando é um evento de um terceiro, a gente notifica o terceiro e tenta cobrar primeiro, a gente notifica, né, quando ele tem um cliente, né, que é uma fatura normal, consegue cobrar na fatura do cliente. Quando é uma empresa de Tubarão, a gente notifica e tem que cobrar judicialmente, porque a empresa simplesmente não vai pagar. Notificar ela, valor tal é 20 mil reais. Ela não cobra, tem que judicializar para ter uma cobrança. Isso é uma coisa que está avançando agora, nesse tipo de cobrança judicial, porque até para poder, como a Celeste que eles não fazem, como falou o Bajás, a Segás não fazem, a Casan eles faziam porque a Casan não cobrava, achava mais fácil fazer o reparo e não cobrar. Agora a Casan está notificando e vai cobrar judicialmente o custo daquele conserto. Ok, veja bem, mas até aí, o único prejudicado, o único que teve prejuízo, somos nós que pagamos a fatura. Porque realmente essa conta está vindo para nós, em decorrência de todas essas questões. E nós pagamos ali o consumo, nós pagamos o valor correspondente, o 100% do esgoto, nós pagamos a taxa operacional, que é exatamente para que se mantenha toda a estrutura. Então, só que o maior prejudicado somos nós, que estamos pagando certinho, né? Pagando certinho, e quem causou o prejuízo não está pagando. Depende de uma demanda judicial. Eu acho que nós não devemos pagar essa conta. Quem tem que pagar essa conta é lá. Em que pese a busca judicial para a cobrança, eu acho que talvez os contratos aí talvez precisam ser revistos nesse sentido. Não sei. Talvez a gente volte a conversar um pouquinho. O contrato não é com a Casan, o contrato é com o órgão... Né? Mas o prejuízo vocês estão pagando por nosso intermédio. Talvez tenha que fazer um consenso legislativo, executivo, Casan, para chegar num consenso. Pode ser. Agora, o que, de fato, quem está pagando a conta somos nós. E direta e indiretamente entra no custo operacional que acaba resultando na nossa tarifa. Né?
Eu quero, vereador relator, seria essas questões para... Só para finalizar, Sim. Vocês não têm o prejuízo ou os valores relativos aos 5 dias ainda, vocês não têm, né? Definido. Qual foi o valor do prejuízo causado? Direto, porque indireto não dá nem para dimensionar. O ofício chegou semana passada, foi sexta-feira ou quinta que chegou o ofício, né, da Câmara de Vereadores, perguntando para se tinha como isentar esses 5... Perfeito. Isso. Não, isentar Então, assim, proporcionalmente, isso, né? assim, Mas isentar... o prejuízo que isso causou, nós não temos a dimensão. Não tem, nós estamos levantando, porque assim, o prejuízo que a gente tem hoje, que a gente tem o rente médio, que é do volume de água bruta e o volume de água distribuída. Que é só isso. Isso é feito mensalmente, mas sempre é medido um mês posterior. Porque, como assim, tem leitura que é feita dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, até porque a Casan recebe, todo dia ela recebe faturas e todo dia é feito leituras. Então vai fechar só a partir do mês de fevereiro, né, no dia 28. Leva mais uns 10 dias para fechar, aí a gente vai ter esse número. Como eu comprometi, passar para o presidente da sessão. Tá. Dezembro, janeiro, fevereiro, a gente vai mostrar e até pegar do ano anterior para comparar também com o ano anterior, que é importante. Né? Nós conseguimos, talvez o Juliano pode estar nos respondendo, né? Nós conseguimos dimensionar os trabalhos realizados nos últimos 4 anos para a redução da perda existente, porque eu me recordo muito bem, né, do que nós tratamos isso lá no passado, e a quantidade, sinceramente, eu tenho a impressão que não variou muito do prejuízo daquela época para o prejuízo existente atualmente. Eu acho que houve uma variação de 3% no máximo, pelo que eu me recordo, se eu não estiver errado. Ela estava em torno de 45%, 43%. Na época era Criciúma, 45%. Isso, então reduziu Hoje está em bastante. 32%. Criciúma é o município que mais investiu em perdas. Ou seja, nós tivemos uma redução do prejuízo em torno de 7%, é isso? 11%. Mais de 15%. 13%. 13%. 13%. É isso? 13%, 45 a 32. Tá, perfeito. Peraí, senhor presidente, por enquanto. Eu quero agradecer aos representantes da Casan, aos representantes da agência reguladora, ao representante da prefeitura, que já, inclusive, já por e-mail e para a nossa secretaria da mesa, já confirmaram presença novamente na nossa próxima reunião, que vai ser na terça-feira que vem, às 15 horas, inclusive já fica convocada a comissão para terça-feira, 5 da tarde, onde nós iremos aprofundar e continuar, 15 horas, eu falei 5, mas 15 horas. Próxima terça-feira, dia 28, às 15 horas, onde nós continuaremos aprofundando essa temática. Em um momento posterior, pode ser que nós aprofundemos individualmente, mas nesse primeiro momento, a gente está fazendo questão de trazer os 3 entes juntos, para muitas vezes, não é o objetivo fazer uma acariação, mas confrontar situações que, como foi a do próprio plano de emergência, que é importante a gente confrontar essas informações. E aí, a partir de tantos dados que nós tivemos na tarde de hoje, os vereadores vão fazer as suas reflexões para, na próxima semana, aprofundarmos ainda mais esse assunto. Quero agradecer novamente a presença de todos, agradecer a presença da imprensa, da Rádio Cidade em Dia, que transmitiu ao vivo também a comissão, e declaro encerrada a comissão de hoje, a reunião de hoje, convocando a próxima para terça-feira, dia 28, às 15 horas. Obrigado.